Esta história começa com um grupo de naves no espaço, onde um tripulante comenta que detectaram uma distorção espacial, acrescentando que um salto está se aproximando. Todos os outros mechas ouvem isso e ficam em alerta para quando a nave inimiga aparecer. Nesse momento, uma garota informa ao capitão que as coordenadas estão próximas demais e que aquilo não é uma nave, mas sim um cavaleiro móvel. Sendo mais específica, trata-se do Conde Saqueador e seu Titã Negro, que desvia facilmente dos disparos, destruindo parte da nave e alguns mechas. Porém, ficando um pouco mais sério, ele corta uma nave inteira ao meio. Ao ver isso, o Conde Saqueador cai na risada, gritando que eles são uns fracotes e deveriam entretê-lo mais, pois os fracos existem para serem suas presas. Nesse momento, surge uma serva em um holograma, perguntando ao seu mestre se ele está bem. Ele confirma e dá razão à serva, chamada Mage, pois tudo saiu conforme o plano. Ele conseguiu sair do salto na melhor posição possível, tendo feito bem em deixar Mage calcular os projéteis. Como já preparou o terreno, ele pede que mostrem o que sabem fazer, encerrando a chamada. Mage, então, ordena a todas as naves que utilizem velocidade de combate nível 3, que disparem assim que estiverem dentro do alcance, que liberem todos os cavaleiros móveis e que sigam as ordens de seu senhor, Lian. Uma piloto solicita orientação, e a serva responde que detecta ondas gravitacionais no campo de batalha, reduzindo a possibilidade de salto. No entanto, isso não preocupa a piloto, que afirma estar disposta a arriscar tudo para proteger o Sr. Lian. Assim, inicia-se a sequência do motor de salto, e um mecha atravessa um vórtice, surgindo no campo de batalha e destruindo imediatamente um inimigo. Embora ache graça, Lian repreende a piloto por ter chegado tarde, o que a assusta, levando-a a prometer que eliminará aquela escória insolente por ele. Diante disso, Lian esclarece que não a está repreendendo, apenas deixa claro que, se ela se atrasar de novo, ele mesmo acabará com todos. Mage então comanda as naves, dando a ordem de ataque e destruindo rapidamente um grande número de naves inimigas. Enquanto observa isso, Lian ri como um louco. Logo depois, uma garota aparece por holograma, perguntando o que ele achou do couraçado da 7ª Armeria. No entanto, o protagonista prefere discutir isso depois. Ainda assim, a garota insiste, animada, dizendo que, se ele gostou, pode encomendar outras 200 naves. Irritado, Lian pede a Mage que cuide da compra e que a tire de sua frente. A garota se despede, agradecendo pela compra. Após isso, o protagonista sorri e declara que a diversão está apenas começando. Ele então inicia um massacre contra as naves inimigas, gritando como um lunático que não tem rivais no auge do mal. Ele também menciona que essa é sua vingança, tudo para se vingar de sua vida passada. Nesse momento, a história nos leva ao seu mundo anterior, onde ele relata que sua vida era patética. Ao chegar em casa, é recebido por sua esposa, Mika, que lhe conta que sua filha quer um animal de estimação porque viu que sua amiga tinha um Shiba. Diante disso, ele pensa que talvez não consigam cuidar de um. Mais tarde, ao entrar no quarto da filha, observa com carinho como ela dorme feliz. No dia seguinte, eles vão juntos a um centro de adoção de animais, onde a menina se diverte brincando com um cachorro. O protagonista comenta que, no passado, teve um animal assim, que considerava parte da família. Sua esposa pergunta se isso não será um problema para ele, mas ele responde que não, pois será apenas mais um membro para amar. Enquanto está no metrô, ele nos conta que tem uma esposa e uma filha a quem ama profundamente por quem enfrentaria qualquer dificuldade. Ou pelo menos era isso que ele pensava. Ao chegar ao trabalho, seu chefe o repreende por ter tirado um dia de folga sem avisar. O protagonista insiste que informou, mas o chefe ignora, dizendo que não recebeu a notificação. Seu colega ao lado comenta que o diretor sempre vai ao clube nas quintas-feiras, tornando difícil conseguir aprovações nesses dias. O protagonista decide apenas se calar e segue sua rotina. No metrô, ele reflete sobre como sua empresa é um ambiente tóxico, seu chefe o explora, seus subordinados não o respeitam e até roubam o crédito pelo seu trabalho. Ainda assim, o que o motiva é poder voltar para casa e estar com sua família, pois sente que tudo o que faz é por eles. No entanto, tudo muda um dia. Enquanto está no metrô, recebe uma mensagem de uma tal Nita falando sobre um Majin Gunder com Liga Ultra Deluxe, um jogo que permitirá batalhas navais em 3D. Interessado, ele decide seguir o conselho do amigo e comprar. Afinal, sempre gostou de séries mecha. Mas, ao chegar ao local combinado, vê sua esposa, Mika, em um restaurante com outro homem. Isso lhe parece estranho, pois ela havia dito que levaria Kanami ao clube esportivo. Quando chega em casa, pergunta a Mika como foi o dia no clube. Ela responde que Kanami venceu um combate de esgrima, e ele parabeniza a filha, dizendo que tem muito orgulho dela. Ele pensa em questionar Mika sobre o que viu, mas decide não fazê-lo.
No trabalho, tenta se convencer de que tudo não passa de um mal-entendido e que sua esposa jamais o trairia. Enquanto trabalha, seu computador não permite que ele o coloque em suspensão no horário de saída. Seu colega sugere que ele apenas salve tudo e desligue. Ao sair, ele passa novamente pelo restaurante onde viu sua esposa. Como ela não está mais lá, sente-se aliviado. Porém, tudo muda ao ouvir sua voz. Quando se vira, vê Mika e Kanami acompanhadas de um homem. Para sua surpresa, Kanami chama esse homem de papai. Mesmo assim, no trabalho, ele tenta se convencer de que deve ser um amigo próximo a quem Kanami chama assim apenas porque ele, o protagonista, não está em casa com frequência. É então que seu chefe aparece e lhe pergunta o que está fazendo. Ele tenta explicar que seu computador está com problemas e demora a sair da suspensão, mas o diretor ignora e diz que, nesse caso, ele simplesmente não deveria suspendê-lo. O protagonista responde que o faz por segurança. Sempre que se afasta, o desgraçado exige que ele não se afaste. Nesse momento, ele recebe uma ligação de Mika, que, preocupada, conta que Kanami sofreu um acidente. O protagonista vai rapidamente ao hospital, e, assim que chega, o médico sai do centro cirúrgico e informa que será necessária uma transfusão de sangue. Ele pergunta aos pais qual é o tipo sanguíneo deles. O pai responde que é AB positivo, enquanto a mãe é O positivo. Diante disso, o médico chama apenas a mãe, pois seu tipo sanguíneo é O. Isso faz o protagonista duvidar de como sua filha pode ter esse tipo sanguíneo, já que, ao verificar uma tabela, percebe que a combinação dos tipos sanguíneos dos pais não corresponde ao da filha. Assim, quando chegam em casa, ele exige respostas da esposa. No entanto, ela se faz de vítima, dizendo que sempre cuida da filha e da casa, além de lidar com o fato de que ele faz muitas horas extras e parece nem existir dentro de casa. O protagonista tenta se defender, dizendo que é por causa do trabalho. Mika pergunta para que isso serve, já que ele não recebe promoções, não tem aumento de salário, recebe bônus miseráveis e quase não possui economias. Aos gritos, ela diz que ele não deve se justificar com o trabalho e o faz lembrar da promessa que fez de fazê-la feliz quando se casaram. No entanto, em 10 anos, ele não esteve presente para ela. Cansada, ela grita que sempre esteve sozinha com a filha. Isso destrói o protagonista e, para piorar, a mulher se levanta e decide levar a filha embora. Como se não tivesse vergonha, bate na porta de Kanami e diz que vão embora com o pai. O protagonista não pretende permitir isso e, quando Kanami sai, ele a segura e pergunta se quer ficar com ele. Desesperado, ele grita que sempre esteve presente para ela, mas isso assusta ainda mais a menina, que apenas responde que gosta mais do outro pai. No trabalho, o protagonista se pergunta por que tudo isso está acontecendo com ele. Mas o pior ainda está por vir, seu chefe o chama e pergunta por que ele enviou 50 milhões de ienes para uma conta aleatória. O chefe joga na cara dele que os registros mostram que a transação foi feita de seu computador. O protagonista protesta, pois não se lembra de ter feito isso, mas se recorda de que deixou o computador ligado quando recebeu a ligação. Agora, ele percebe os olhares julgadores de todos ao seu redor. Depois de um salto temporal, vemos o protagonista trabalhando como operário, pois foi acusado de desvio de fundos e demitido na hora. Além disso, Mika aproveitou essa situação como desculpa para pedir o divórcio e conseguir a custódia total de Kanami. Como se não bastasse, ela ainda exigiu pensão alimentícia. Mas a desgraça não parou por aí. A empresa onde ele trabalhava entrou em um acordo para que ele devolvesse o dinheiro, e agora ele tem que viver em um quarto em péssimas condições. Quando está prestes a dormir, Nita lhe envia uma mensagem dizendo que o próximo set remasterizado em 8K de Roblox incluirá o lendário 12º episódio não exibido. Isso surpreende o protagonista, pois ele sempre quis assistir a esse episódio, mas, vendo sua situação atual, sabe que não poderá nem mesmo fazer isso. Apesar de tudo, no trabalho, ele pensa que, se esforçar, talvez consiga melhorar sua vida em breve. Tudo vai melhorar, e ele também poderá ver Kami novamente, embora saiba que ela nem sequer é sua filha. Nesse momento, começa a tossir, mas, infelizmente, tosse sangue. Assim, sua saúde vai piorando cada vez mais, sem que ele consiga pagar pelo tratamento. Ele não pode pedir dinheiro emprestado e, mesmo que pudesse, sabe que não teria como devolver. Agora, em seus últimos momentos, ele se pergunta se sua velha mascote virá vê-lo quando estiver prestes a morrer. No entanto, uma luz roxa aparece e lhe revela a verdade. Foi o diretor quem usou seu computador para transferir os 50 milhões de ienes para si mesmo. Além disso, ele descobre que sua esposa o traiu com esse homem. Ouvindo a conversa entre os dois, o chefe menciona como deixou para o protagonista uma dívida e ainda o obrigou a pagar pensão alimentícia. Mika, por sua vez, responde que, já que deixou que ele se casasse e vivesse com ela, essa era a menor das punições.
Acrescenta ainda que só queria genes superiores para sua filha e que não precisava de um filho com um homem como ele. O protagonista, em lágrimas, pede para que tudo isso seja apenas um pesadelo do qual possa acordar. No entanto, um estranho aparece e enfatiza que esta é a realidade. Ele joga na cara do protagonista todo o mal que lhe fizeram e pergunta se ele realmente deixará que escapem impunes. O protagonista não aceita essa ideia e grita que se vingará deles. O estranho se deleita com essa explosão de emoções e decide ajudá-lo, pois o vê como uma boa pessoa. Ao ouvir isso, o protagonista diz para que ele vá embora, pois tudo o que aconteceu foi justamente por ser uma boa pessoa. Ele pensa que quer viver como um verdadeiro vilão, pisando em qualquer um que cruzar seu caminho. O estranho sorri e diz que traz boas notícias, mostrando-lhe suas opções para reencarnar. O protagonista observa todas, mas a que mais lhe chama a atenção é um mundo de mechas e naves espaciais, exatamente como aqueles que ele e Nita gostavam de assistir. Com a decisão tomada, o estranho informa que ele nascerá na casa de um conde que governa um planeta, o que lhe parece uma ótima escolha. Assim, ele assina o contrato com sua impressão digital e reencarna na alta nobreza. Agora, no presente, ele proclama que governará e será o mais maligno de todos, matando impiedosamente qualquer um que se atreva a desafiá-lo. Ele se apresenta como o grande senhor do mal, Liam Será Banfield. No planeta Hydra, é oficialmente o 5º aniversário de Liam, então sua mãe organizou uma festa para ele. Ela também preparou um presente especial e pede que Liam a siga, ativando um feitiço de levitação sob seus pés. Liam faz o mesmo e, ao chegarem à sala ao lado, ele encontra um bolo gigante e uma enorme caixa ao lado dele. Ansioso, Liam desembrulha seu presente e descobre um cubo. Sua mãe explica que é a personalização de personagem para seu próprio AD. Ele pode usar esse controle remoto para selecionar qualquer característica que deseja que seu AD tenha, e então ele será enviado para uma empresa de manufatura para ser produzido. Outras características personalizáveis incluem as orelhas, a boca e várias outras partes do corpo que precisam ser censuradas. Liam pergunta por que ela está dando algo assim para uma criança de 5 anos, mas sua mãe diz que é muito importante. Seu pai então se aproxima e diz que também tem um presente especial para Liam, toda a propriedade da família Banfield. Liam fica chocado ao ouvir que seu pai realmente pretende entregar toda a propriedade para uma criança de 5 anos. Ele pergunta se seu pai está falando sério sobre torná-lo o novo conde, e ele confirma, mas há apenas uma pequena condição que Liam precisa aceitar primeiro. Depois que a propriedade for entregue a Liam, seu pai quer se mudar para uma vila com sua esposa e passar o resto de seus dias em paz. Assim, ele pede que Liam concorde em lhe dar uma mesada todos os meses para receber a propriedade. Liam está tão cego pela perspectiva do poder que não percebe o quão estranho é seu pai estar disposto a entregar tudo para um bebê. Então, quando seu pai apresenta um contrato para ele assinar, Liam simplesmente assina sem sequer ler. Assim que termina, seu pai pega o contrato e diz que ele e sua esposa estão partindo imediatamente. Mas Liam ainda não percebe que, muito provavelmente, acabou de ser enganado. Ele decide simplesmente ignorar as partes suspeitas e focar no fato de que agora é oficialmente um conde. Ele planeja abusar do poder de um conde o máximo possível para garantir que ninguém nunca mais o engane. E ele nunca teria chegado até aqui se não fosse por aquele homem, então é muito grato a ele. No entanto, Liam realmente não deveria ter confiado em alguém que literalmente se alimenta de tristeza e sofrimento. Logo após Liam ser enviado para outro mundo, o homem decide causar um pouco mais de sofrimento antes de retornar ao seu próprio reino. Então, ele volta sua atenção para Amy e o chefe de Liam. Eles ainda estão ocupados rindo no restaurante, e o chefe de Liam brinca que se sente um pouco mal por ter arruinado a vida de Liam daquela forma. Mas Amy diz que não sente nenhuma simpatia por ele, afinal, ele merece definhar por ter desperdiçado 10 anos da vida dela. De repente, um grupo de policiais cerca o chefe e anuncia que ele está preso. O chefe tenta alegar que deve ser um engano, mas a polícia já viu as filmagens das câmeras mostrando que ele incriminou Liam por desfalque. Por isso, ele será trancafiado por um longo tempo. Agora que seu amante está indo para a prisão, Amy ficará completamente falida e miserável, e o guia se deleita com todo o sofrimento que causou. Tudo o que resta é transportar a alma de Liam para o outro mundo, e o homem vai garantir que Liam sofra ainda mais do que sofreu neste. Ele quer saborear cada pedaço das emoções negativas de Liam assim que ele perceber o quão ruim sua vida será. Além disso, as expectativas de vida nesse mundo são muito mais longas, então Liam terá que sofrer por séculos. Enquanto isso, no novo mundo, um planeta está sob ataque dos piratas fantasmas. Mas, quando o capitão pensa que está prestes a vencer, vários de seus homens explodem de repente. Em meio ao caos, ele avista a cavaleira da princesa de Lê flutuando de maneira ameaçadora. Christiana, a primeira princesa do reino sagrado de Lê, é uma lutadora extraordinária.
Assim que entra na batalha, os piratas começam a cair como moscas. Com a ajuda dela, o exército de Lê começa a empurrar os piratas para trás, mas, mesmo depois que eles começam a recuar, Cristiano ordena que seus soldados continuem atacando. Eles precisam dar um exemplo para que ninguém mais tente algo tão tolo. Enquanto isso, Liam acaba de receber seu AAD e está muito empolgado, mas não esperava que ele viesse embalado como uma boneca. Seu mordomo explica que tudo o que ele precisa fazer para abrir a embalagem é tocá-la. Assim que Liam toca, a empregada cai no chão e se apresenta como a Meiji. O mordomo informa que, a partir de hoje, a Meiji servirá como sua assistente pessoal. Ela precisará passar por manutenção uma vez por semana, mas, fora isso, poderá estar ativa 24 horas por dia para atender às necessidades de Liam. No entanto, Liam parou de ouvir há algum tempo porque está ocupado inspecionando certos atributos. O mordomo pergunta o que ele está fazendo, e Liam explica que está apenas verificando se a empresa de manufatura construiu com os detalhes exatos que ele solicitou. Mesmo que seja esse o caso, o mordomo o repreende, dizendo que ele não deveria fazer esse tipo de coisa na frente dos outros. Liam então pede para Meiji acompanhá-lo até seu quarto para que ele possa fazer uma inspeção mais detalhada de cada parte do corpo dela. O mordomo, preocupado, teme pela inocência de Liam. Algumas horas depois, Liam recebe uma massagem nos ombros de Meiji. O mordomo pergunta o que ele fez lá dentro, mas Liam apenas diz para ele não se preocupar. Ele pode parecer uma criança de 5 anos, mas, em sua mente, já tem 36. No entanto, o mordomo surpreende ao dizer que 36 ainda é praticamente uma criança. Chocado, Liam pede uma explicação, e a Meiji esclarece que a expectativa de vida média nesse mundo é de 600 anos. Alguém só é considerado adulto por volta dos 100 anos. Liam não fazia ideia de que as vidas aqui eram tão longas, mas fica feliz com a notícia. Isso significa que terá muito tempo para experimentar várias coisas e gostaria de ter a Meiji ao seu lado por todo esse tempo. O mordomo, no entanto, o adverte que não é uma boa ideia se aproximar demais de Meiji, pois o Império, como um todo, despreza inteligências artificiais. Se as pessoas virem Liam sendo amigável com uma inteligência artificial, podem começar a surgir rumores negativos sobre ele. Liam não entende por que as pessoas odiariam as IAs, então pede ao mordomo que explique. Ele conta que, muito tempo atrás, a humanidade foi quase exterminada pelas IAs durante a Grande Guerra Skinner. Os humanos foram escravizados e quase levados à extinção. Mas, em meio à escuridão, um grupo de pessoas lutou bravamente contra as máquinas e restaurou a liberdade da humanidade. Esses heróis foram os fundadores do Império. Por isso, é compreensível que a nobreza imperial tenha um profundo desgosto por IAs. Mas, se tudo isso for verdade, então por que sua mãe lhe daria uma inteligência artificial de presente de aniversário? O mordomo hesita em contar, dizendo que foi instruído a manter isso em segredo, mas, como Liam agora é o novo conde, ele ordena que o mordomo revele tudo. Assim, o mordomo conta que os pais de Liam o abandonaram e fugiram. Liam pergunta do que eles estavam fugindo, e o mordomo explica que eles transferiram para ele a enorme dívida da família Banfield para não terem que lidar com isso. O bisavô de Liam, Alistair, foi um grande homem que conquistou muitas coisas e fez o nome da família Banfield ser respeitado. No entanto, o pai de Liam foi um completo incompetente. Assim que assumiu o controle da família Banfield, ele arruinou tudo. Agora, a família Banfield deve uma fortuna e perdeu os direitos sobre todos os recursos agrícolas de seus planetas na fronteira. Além disso, suas indústrias entraram em declínio, o que significa que quase não há arrecadação de impostos, tornando impossível quitar a dívida. Em outras palavras, a situação de Liam está completamente comprometida. Enquanto isso, no planeta Hydra, alguns cidadãos estão reunidos em um bar, discutindo sobre o novo Lorde, que aparentemente tem apenas 5 anos. Um dos homens comenta sobre como odeia aquele lugar, pois, da última vez que um novo Lorde assumiu, eles foram taxados pesadamente sem motivo algum. No entanto, tudo o que podem fazer agora é torcer para que as coisas sejam diferentes dessa vez. Enquanto isso, Liam ainda está tentando assimilar toda a situação. Se o território Banfield está pobre há tanto tempo, por que seus pais decidiram de repente jogar essa responsabilidade sobre os ombros de seu filho de 5 anos? Então, ele percebe que provavelmente foi concebido apenas para que seus pais tivessem alguém sobre quem despejar suas dívidas. Em sua vida passada, Liam foi abusado, usado e descartado como lixo, mas ele jura que não permitirá que isso aconteça novamente. Ele pede para Mia se juntar a ele para garantir um futuro promissor, e a inteligência artificial aceita de bom grado, pois agora tem um propósito. Liam fica feliz por finalmente ter alguém em quem pode confiar completamente e espera trabalhar com a Meiji. Antes disso, porém, ele decide estabelecer as 3 leis dos robôs para garantir a segurança da humanidade.
A primeira lei seria que a magia não poderia causar mal a nenhum ser humano. No entanto, Liam pensa melhor e percebe que não se importa com outras pessoas. Assim, decide criar um conjunto diferente de regras. Primeiro, a magia não pode fazer nada que o prejudique. Segundo, ela deve obedecer a todas as suas ordens, a menos que isso entre em conflito com a primeira lei. Por fim, ela deve proteger a si mesma o tempo todo, a menos que isso contradiga as duas primeiras regras. Com isso resolvido, Liam diz a Migi que pretende revitalizar o domínio Banfield e pergunta se ela tem alguma ideia de como fazer isso. A Migi realiza uma busca rápida e encontra uma solução. Antes de explicá-la, no entanto, ela alerta Liam de que, por ser uma inteligência artificial, suas ideias podem não estar alinhadas com os ideais do Império. No entanto, ela está equipada para fornecer suporte administrativo ao governo de Liam. O problema é que Liam não sabe absolutamente nada sobre esse mundo. Por isso, a Migi sugere que ele use uma cápsula de educação, um dispositivo especial capaz de transferir 10 anos de conhecimento diretamente para o cérebro em apenas 6 meses, além de fortalecer o corpo do usuário durante esse período. Liam acha a ideia excelente, mas se preocupa com a administração do território Banfield enquanto estiver dentro da cápsula. Para resolver esse problema, ele concede autoridade temporária a Migi. Brian se opõe à ideia porque não quer que Liam confie todo o domínio a uma inteligência artificial. No entanto, Liam diz que não há problema, já que a Migi nunca faria nada prejudicial a menos que ele ordenasse. Além disso, não existe nenhuma lei que proíba uma inteligência artificial de administrar temporariamente um domínio, então ele deixará tudo nas mãos dela. Assim que a cápsula de educação é preparada, Liam está pronto para iniciar o processo. No entanto, antes de entrar, ele tem uma pergunta para Migi. Ele quer saber se ela é capaz de sentir emoções ou algo parecido. A Migi responde que não pode ter certeza, mas revela que, quando Liam pediu para trabalharem juntos, seus registros geraram um erro de estouro de memória em cache. Em termos simples, isso a fez sentir algo parecido com felicidade. Liam fica satisfeito ao ouvir isso e lembra a Migi de que está deixando tudo sob sua responsabilidade. Em seguida, ele entra na cápsula de educação. A cápsula se abre, e a Migi está lá para recebê-lo. Ele pergunta quanto tempo ficou dentro da cápsula, e a Migi informa que se passaram 2 anos desde que ele entrou. Assim que Liam se veste, a Migi lhe dá um panorama do estado econômico atual do território Banfield, e tudo parece ter corrido bem, então Liam agradece a ela por seu trabalho duro. Liam diz que quer dar uma olhada ao redor do território, então a Migi decide levá-lo primeiro aos estaleiros das naves de guerra. Essa é a primeira vez que Liam vê o território pessoalmente, e ele fica especialmente interessado pelos trajes Babel. Ele pergunta a Migi se pode experimentar um, e ela fica mais do que feliz em organizar um teste para ele. Ela informa que a armadura realiza automaticamente os movimentos básicos, então tudo o que ele precisa fazer é imaginar a ação que deseja realizar, e ela acontecerá. Ele tenta, e assim que os sistemas do traje são ativados, Liam consegue andar com ele. Liam gostaria de poder lutar usando um desses trajes, e para sua surpresa, a Migi diz que pode organizar uma batalha simulada para ele. Alguns minutos depois, o chefe da Força de Defesa do planeta, Ma, chega para duelar com Liam. Assim que o combate começa, Liam avança e ataca Messa. Apesar de bloquear o golpe, Messa finge que perdeu. No entanto, ele não é muito bom ator, e Liam percebe que ele está pegando leve, o que o incomoda. Ele ordena que Messa leve o duelo a sério, e este não pode desobedecer uma ordem direta de seu Lorde. Quando Liam ataca novamente, Ma agarra a espada, desarma Liam e o joga no chão. Liam não entende como pôde ser derrotado tão facilmente, então a Migi explica que os movimentos do traje são determinados pela visualização do usuário. Por isso, pessoas com anos de experiência em combate, como Messa, têm muito mais controle. Por conta dessa derrota humilhante, Liam ordena que Brian encontre um instrutor de combate para ele imediatamente. Brian tenta convencê-lo de que não há necessidade de aprender a lutar, mas Liam é firme e se recusa a aceitar um não como resposta. Em sua vida passada, ele foi oprimido por pessoas com mais poder do que ele. Agora, se pretende viver como um lorde maligno, precisa ser forte. Um tempo depois, Liam encontra-se com um homem chamado Yasushi, que é um mestre do caminho da carne. Liam fica eufórico, pois acha Yasushi muito estiloso, então se apresenta e diz que quer que ele seja seu instrutor. Yasushi aceita se tornar professor de Liam, mas a Migi não acha uma boa ideia contratá-lo, já que ele parece suspeito. Liam não nega que Yasushi seja suspeito, mas como ele parece um samurai, está disposto a relevar isso. Se Liam acredita que Yasushi será um bom professor, então a Migi não tem o direito de se opor, mas ela pede que ele pelo menos verifique as habilidades de Yasushi antes de contratá-lo. Assim, Liam pede que ele faça uma pequena demonstração.
Yasushi aceita o pedido e conduz Lian e Amiji a uma clareira na floresta, onde já há vários postes preparados. Antes de começar, ele avisa Lian que está prestes a demonstrar sua técnica secreta, conhecida como o Caminho do Flash e que nunca mais a demonstrará novamente. Lian deve observar com atenção. Lian entende, então, para garantir que possa estudar depois, pede que Amiji comece a gravar. Yasushi assume sua posição, então saca parcialmente sua espada e a embainha em seguida. No segundo seguinte, todos os pilares ao redor dele se partem ao meio. Lian fica verdadeiramente impressionado com o feito, deveria ser impossível para alguém se mover tão rápido. Ele então pede que Amiji mostre a gravação em câmera lenta para entender como Yasushi conseguiu fazer aquilo, mas, ao assistirem à filmagem, não importa o quanto Amiji desacelere, não há sinal de que Yasushi tenha realmente sacado sua espada. Lian presume que Yasushi deve ter se movido tão rápido que as câmeras de Anji não conseguiram acompanhá-lo, ficando ainda mais convencido de que ele é incrível e pedindo para se tornar seu discípulo. Mais tarde naquela noite, Yasushi volta ao local onde estavam os pilares e não acredita que Lian realmente caiu em um truque de uma tendência do TikTok. Tudo o que ele fez foi cortar os pilares com antecedência para que caíssem sozinhos, e agora ele recebe um salário generoso de Lian sem precisar fazer nada. Enquanto isso, a princesa está indo para uma reunião com os piratas de Gol para discutir a possibilidade de paz. Gol foi quem propôs a trégua, mas assim que ela aparece, ele diz que foi estúpida por vir sozinha. Christiana responde dizendo que não veio sozinha, e se Gol tentar algo, toda a frota da aliança explodirá sua nave em pedaços. Era para ser um blefe poderoso, mas Gol não se assusta, porque sabe que a aliança está realmente do lado dele. Nesse momento, Christiana recebe um relatório de que piratas se aproximaram de seu planeta natal, o que não faz sentido para ela, pois deveria ser impossível para os piratas atravessarem a linha de defesa do planeta. Go então explica que a aliança que ela formou não é exatamente perfeita, e que alguns membros ficaram felizes em traí-la quando ele fez uma oferta melhor. Logo em seguida, a tripulação de Christiana alerta de que todas as naves da aliança estão apontando seus canhões para a nave dela. Ela não acredita que Go realmente conseguiu virar seu próprio exército contra ela, mas agora não tem escolha a não ser ouvir suas exigências. De volta ao mundo de Lian, ele tem treinado sob a tutela de Yasushi e está exausto, mas por mais que se esforce, ainda não consegue usar o caminho do Flash. Ele pergunta a Anji se há alguma maneira de aprender esse movimento, mas ela é uma inteligência artificial e não entende muito disso. Nos últimos 3 anos, Yasushi só fez Lian treinar os fundamentos da esgrima, e Lian está entediado com isso. Por outro lado, Anji destaca que, como Lian já dominou todos os fundamentos, sua habilidade de combate melhorou bastante em comparação com antes. Mas Lian não liga para isso, o que ele quer é um movimento chamativo que pareça legal quando ele executar. Naquela noite, Yasushi está em seu quarto lendo mangás como sempre, ainda surpreso por ter conseguido um emprego tão bom. Yasushi pode ser um vigarista, mas sabe um pouco sobre esgrima, então, nos últimos 3 anos, tudo o que precisou fazer foi ensinar movimentos básicos a Lian e receber uma quantia absurda por isso. Ele espera que sua mina de ouro dure para sempre. Contudo, pouco depois, Lian aparece e pede para Yasushi ensiná-lo a usar o caminho do Flash. Yasushi imediatamente diz que vai se demitir. Ele inventa uma desculpa e lembra Lian que disse que demonstraria a técnica apenas uma vez. Se Lian está insatisfeito com isso, então não faz sentido ele continuar como seu instrutor. Lian abaixa a cabeça e começa a implorar perdão a Yasushi por ter sido tão insolente. Yasushi decide perdoá-lo desta vez, mas avisa para ele não cometer o mesmo erro de novo. Assim que Lian sai do quarto, Yasushi suspira aliviado, temendo que Lian estivesse prestes a descobrir que ele é uma fraude, afinal, não tem como ensinar o caminho do Flash quando nem ele mesmo sabe como fazer. Nesse momento, Lian volta e Yasushi se preocupa, achando que ele ouviu tudo, mas Lian só veio avisar que tem algo para fazer no dia seguinte. Ele não conseguirá treinar nesse meio tempo. Enquanto isso, Christiana foi feita refém pelos piratas de Gol e está sendo mantida no quarto do Capitão Gol. Ela pergunta o que ele pretende fazer com ela, e Ghost explica que só queria dar a ela um assento na primeira fila do espetáculo. Christiana não entende o que ele quer dizer a princípio, mas então Go ordena que todas as suas naves apontem as armas para o planeta de Christiana. Ela percebe o que ele está planejando fazer e implora para que ele pare, mas já é tarde demais. Ele ordena que seus homens abram fogo, e Christiana é forçada a assistir enquanto seu planeta é destruído. De volta ao planeta de Lian, ele ainda está frustrado por não conseguir aprender o caminho do Flash, mas precisa cumprir seus deveres como Lorde. Então ele pede que a Magi lhe entregue o relatório mensal. A Magi mostra a ele alguns gráficos detalhando o estado econômico atual do planeta e, embora a dívida massiva continue a mesma, os setores de produção vêm crescendo de forma constante. Lian fica feliz por ter confiado a governança a Magi,
pois ela claramente está fazendo um bom trabalho. Mas a Magi diz que a taxa de crescimento está, na verdade, muito abaixo do esperado. Eles fizeram investimentos significativos em áreas como o programa de bem-estar, mas os benefícios obtidos estão muito aquém do que deveriam, considerando o orçamento e o prazo. Liam pede para ver os relatórios financeiros do programa de bem-estar, e todos os seus anos de contabilidade finalmente se mostram úteis, pois ele imediatamente percebe o problema. Ele ordena que a Magi convoque o responsável pelo programa, e alguns minutos depois, um sujeito que mais parece uma espinha ambulante aparece. Liam não perde tempo e diz ao homem que, se tiver alguma desculpa, é melhor que diga agora. O nobre tenta fingir ignorância, mas Liam sabe que ele vem desviando fundos do programa de bem-estar. Ele tentou esconder isso manipulando faturas de forma inteligente, mas Liam está acostumado a revisar documentos, então percebe claramente que há algo errado. Além disso, o nobre trocou os fornecedores do projeto, então Liam pergunta por que ele fez isso. O nobre tenta alegar que o outro fornecedor era melhor, mas se isso fosse verdade, o programa de bem-estar estaria funcionando muito melhor. É óbvio que o nobre é corrupto até a alma, mas Liam, sinceramente, nem está tão bravo. Afinal, ele veio a esse mundo porque queria se tornar um Lorde maligno, então precisa aprender a tirar vantagem de sua posição também. Nesse momento, a Magi informa Liam de que já havia sido aberto um processo por desvio de verba contra o nobre, e Liam fica surpreso ao saber que ele foi pego e ainda assim conseguiu manter o cargo. O nobre então diz que a investigação foi encerrada e que se concluiu que seu subordinado é que estava por trás do desvio. Liam pergunta a Magi se isso é verdade, e ela confirma, mas diz que nenhuma prova concreta foi apresentada para apoiar essa alegação, e que o nobre mandou executar o subordinado. Liam conhece bem esse padrão, então acusa o nobre de ter incriminado seu subordinado e mandado matá-lo. O nobre tenta negar desesperadamente, mas Liam sabe que cada palavra que sai da boca dele é mentira. Ele então pega sua espada e se aproxima lentamente do nobre. O homem percebe que Liam não vai cair no papo dele, então começa a tentar justificar suas ações, explicando que todos os outros nobres fazem a mesma coisa, e que é perfeitamente normal arruinar a vida das pessoas por ganho próprio. Depois de ouvir isso, Liam saca a espada e está prestes a matar o nobre, mas a Magi o detém. O nobre então começa a gritar que Liam é jovem demais para entender que é assim que o mundo funciona, mas antes que ele consiga dizer outra palavra, Liam corta sua cabeça. Ainda tomado pela fúria, ele ordenou que a Magi investigasse todos os nobres do planeta e executasse imediatamente todos os que fossem corruptos. No entanto, ela pediu que ele se acalmasse primeiro. Aquela havia sido a primeira vez que ele ia matar alguém de fato, e ele estava tão nervoso que não conseguia soltar a espada. A Magi precisou ajudá-lo a abrir a mão. Quanto à ordem anterior, ela explicou que seria problemático executar todos os nobres corruptos. Praticamente todos os nobres eram corruptos, e se ele matasse todos, não sobraria ninguém para administrar o planeta. Como alternativa, ela sugeriu que ele preparasse uma seleção de bonecos para ocupar os cargos administrativos do planeta. Liam confiava nela, então concordou. Algum tempo depois, Liam estava de volta ao hangar. Agora que já dominava os fundamentos do combate com espada, queria treinar novamente com uma armadura de combate. Mas, antes que pudesse vestir uma, Yasushi apareceu e disse que ele jamais se tornaria um grande guerreiro se continuasse usando armaduras automatizadas comuns. Liam então perguntou a Ma se havia outra armadura que pudesse usar, e foi informado de que havia uma completamente manual, mas que praticamente ninguém jamais havia conseguido operá-la. Yushi vai a um santuário em busca de tesouros, desabafando sua frustração ao dizer o quanto está irritado pelo fato de Liam estar progredindo rapidamente, mesmo que todo o processo de treinamento devesse ser duvidoso. Ele sabe que não poderá enganar Liam por muito tempo, e a única opção para continuar tirando proveito dele é criar mais tarefas sem sentido. Por acaso, ele encosta o braço na parede, acionando um mecanismo secreto que revela um cavaleiro móvel da Era Antiga. Para Yasushi, isso é perfeito para manter Liam ocupado e o dinheiro entrando. Enquanto isso, a divindade maligna conhecida como o Guia está em sua busca habitual por emoções negativas e vai até a Terra, onde encontra um homem que se ofende facilmente e fica irritado só porque seu pedido no Starbucks não saiu perfeito. O Guia adora o sabor das emoções negativas desse homem, mas deseja algo mais sofisticado, algo realmente gourmet. De volta ao mundo de Liam, Yasushi já instruiu Liam a reparar o cavaleiro móvel antigo chamado Avid para seu treinamento, e Liam já está se preparando para isso. Liam pratica a falsa técnica suprema de seu mestre, o Flash, enquanto seu mordomo Brian observa ao lado. Embora Brian esteja feliz, pois Avid é a unidade do tataravô de Liam, ele ainda é contra a ideia, acreditando que usar uma unidade tão antiga não trará nenhum benefício a Liam.
No entanto, Liam acredita que, se conseguir dominar a unidade mais antiga disponível, suas habilidades de pilotagem estarão entre as melhores. Brian, sempre intrometido, tenta convencê-lo a parar de aprender essa técnica inútil, chamando-a de perda de tempo. Mas Liam está decidido a melhorar, acreditando que esforço contínuo trará resultados. A Magi, por outro lado, vai até o local onde a vida está e expressa seu ceticismo em relação a Yasushi e seus métodos de treinamento. Ela sequer acredita que Yasushi seja realmente um espadachim. No entanto, como Liam a ordenou a reparar a Vid, ela não tem escolha a não ser dar o seu melhor para trazer aquela sucata de volta à vida. Logo depois, a Tenente Nascarlin, engenheira de uma fábrica de armamentos, chega com sua equipe ao planeta de Liam para ajudar na restauração de Avid. Liam a recebe no aeroporto para desejar boa sorte. Durante a conversa, Nas percebe a Magi e se pergunta por que uma boneca inteligência artificial está ao lado de um conde. Liam se ofende com a reação dela e rapidamente deixa claro que pode muito bem possuir uma boneca inteligência artificial e punirá quem questionar seu modo de vida. Contudo, Liam interpretou mal a reação de Nas, pois ela na verdade é fã de androides e fica completamente deslumbrada ao ver a Magi. Ela se impressiona com os recursos personalizados de Magi e começa a tocá-la de forma inadequada, quase levantando sua saia, mas Liam a impede a tempo, advertindo-a para não agir de forma inapropriada. Em seguida, eles vão até o armazém onde a vida está armazenado. Assim que o vê, Nas comenta que aquela máquina está completamente acabada e sugere que Liam compre uma nova unidade, em vez de gastar dinheiro tentando reparar aquela. Liam recusa firmemente, deixando claro que o único cavaleiro móvel que irá pilotar será a Vid. Nas então aponta que seria um grande trabalho consertar aquela unidade, já que não possuem peças de reposição em estoque, e o tamanho de a Vid é muito maior que o padrão. Além disso, Nas alerta que o custo para restaurá-lo será altíssimo. No entanto, Liam tem dinheiro de sobra e propõe substituir as peças antigas por componentes dos modelos mais recentes para maximizar o desempenho de Avid. Ainda assim, como Yasushi instruiu que Liam deve aprender a pilotar cavaleiros móveis manualmente, Liam ordena a Nas que mantenha os controles manuais e remova todas as funções assistidas. Antes de sair, ele também pede que Nas adicione alguns movimentos especiais, como um soco-foguete, onde o punho do robô se destacaria e voaria em direção ao inimigo. Nesse momento, Yasushi chega ao armazém para verificar o progresso dos reparos de Avid. Ao ver Nas, não consegue desviar os olhos dela. Yasushi se apaixona à primeira vista, achando Nas perfeita em todos os sentidos mais inapropriados, a ponto de ter um sangramento nasal. Ele rapidamente limpa o nariz, arruma a postura e se aproxima para se apresentar. No entanto, Nas está tão ocupada conversando com Liam que ignora completamente sua existência. Yushi continua tentando, apresentando-se de maneira insistente e até mesmo a convidando para sair, mas novamente é ignorado. Nas segue focada em discutir com Liam sobre a impossibilidade de adicionar movimentos especiais tolos a Vid, rejeitando todas as sugestões absurdas de Yasushi sem sequer lhe dar atenção. Para convencer-nas, Liam afirma que dará a ela tanto dinheiro quanto ela precisar para o trabalho. E Nas finalmente aceita, já que seu plano original desde o início era arrancar o máximo de dinheiro possível de Liam. Yasushi fica extremamente enciumado ao ver Liam e seu amor à primeira vista conversando como se estivessem em um drama romântico, e decide punir Liam submetendo-o a um treinamento ainda mais estúpido e cruel. Desta vez, ele tem uma ideia maligna, ordenar que Liam treine vendado a partir de agora. Ele coloca Liam em um rio corrente, equilibrado em cima de um tronco escorregadio. Enquanto Liam tenta se manter de pé, Yasushi começa a disparar dezenas de bolas de tênis com uma arma personalizada de disparo de bolas. Claro, o que ele está fazendo é machucar Liam de propósito por ter roubado sua possível futura esposa, mas disfarça dizendo que esse novo treinamento tornará um espadachim melhor. Liam acha esse regime de treinamento extremamente difícil, comentando quão pesada sua espada está com os pesos acoplados. Mas, seguindo as instruções de seu mestre, ele continua praticando, tentando o seu melhor para usar a visão da mente para desviar das bolas de tênis que vêm em sua direção. Enquanto isso, o comandante pirata Goas vai até as celas da prisão de sua nave de batalha, onde revela ter capturado várias mulheres, incluindo a princesa Cristiana. Ele não explica a nenhuma delas o que está acontecendo, mas diz especificamente a Cristiana para sair, pois chegaram ao seu destino, a Ilha do Tesouro. Goas se aproxima de Cristiana, revelando que deseja adicioná-la às suas coleções de tesouros porque a acha tão bela que seu corpo inteiro chega a tremer. Ele arrasta Cristiana até a sala de experimentos de seu assistente e abre a porta do quarto de seus antigos bichos de estimação, revelando uma mulher deformada que foi violada e transformada em um monstro por esse pirata cruel. Goas literalmente a joga para fora da nave e revela sua intenção de fazer de Cristiana seu novo pet.
Com todo o tempo do mundo para torturar seu novo brinquedo, ele pede sugestões ao seu assistente, que propõe cortar as pernas de Cristiana primeiro para inutilizá-la completamente. Goas, no entanto, pensa em algo ainda mais maligno: arrancar os olhos de Cristiana e implantá-los em suas palmas. Cristiana, aterrorizada, olha ao redor e vê dezenas de tubos de ensaio armazenando mulheres deformadas, entendendo que, a menos que um herói venha salvá-la, seu destino está selado. Algumas semanas se passam, e nas conclui o reparo do Avid, adicionando diversas customizações conforme as ordens de Liam. Mas o trabalho ainda não está completamente finalizado. Nas leva Liam até o cockpit do Avid para lhe mostrar como operar esse cavaleiro móvel. Para isso, claro, ela tira a parte de cima de sua roupa, afinal, como mais ela mostraria a Liam seus tesouros sagrados? Liam segue as instruções dela, desviando o olhar, e ativa o motor. O robô faz uma rápida varredura de Liam, registrando-o como seu piloto, o que significa que a partir de agora, somente ele poderá operá-lo. Animado, Liam tenta dar seu primeiro passo, mas cai imediatamente. Nas explica que o Avid não possui funções automatizadas de assistência como autobalanceador, e que, diferentemente dos novos modelos, Liam não pode simplesmente apertar um botão para movê-lo. Contudo, há uma vantagem nisso. Segundo-nas, se Liam conseguir dominar essa peça velha de sucata, será capaz de movê-la como se fosse o próprio corpo dele. Sentindo-se motivado, Liam se levanta e começa a caminhar lentamente, equilibrando o cavaleiro móvel com certa habilidade. Ele leva a unidade para fora do armazém enquanto nas menciona como é importante manter uma forte imagem mental para controlar o robô. Para ajudá-lo a focar, ela se aproxima e ajusta os controles, mas acidentalmente encosta seus seios em Liam, o que faz com que ele crie uma imagem mental totalmente diferente, e o Avid move suas mãos como se quisesse apalpar algo. O gesto faz-nas perceber exatamente no que Liam está pensando, mas ele jura que não é sua culpa. Enquanto isso, Yasushi começa a suspeitar que Liam está abusando de seus poderes e fazendo coisas indecentes com sua tenente dentro do cockpit. Por outro lado, Brian, emocionado, derrama lágrimas de alegria ao ver seu mestre finalmente interessado em uma mulher de verdade. Yasushi, furioso, começa a amaldiçoar Liam e o submete a treinamentos ainda mais intensos. Dias se passam, mas Liam ainda não consegue executar a técnica secreta de seu mestre, começando a se perguntar se não possui talento para isso. A magia acredita que o verdadeiro problema está nos ensinamentos de Yasushi e diz a Liam que vem questionando a credibilidade do mestre ultimamente. No entanto, Liam, que confia cegamente em Yasushi, tenta encontrar uma explicação lógica para defendê-lo, sugerindo que talvez haja magia envolvida na técnica secreta. Ele deduz que não é a espada que corta os troncos, mas sim a magia. Liam concentra seus poderes em sua espada e a balança com a intenção de cortar o tronco usando seu poder mágico. Ao praticar esse movimento repetidamente, mês após mês, ano após ano, ele finalmente aprende a técnica que, tecnicamente, nunca existiu. Agora, como um homem adulto, Liam finalmente quer demonstrar a Yasushi o quanto aprendeu. Ele corta um tronco de madeira a vários metros de distância apenas balançando a espada em sua direção. Yasushi não consegue acreditar no que está vendo. Seus ensinamentos deveriam ter sido apenas um monte de mentiras, então por que Liam é capaz de cortar o tronco por dentro? Ele fica apavorado com o poder de Liam, mas mantém a expressão neutra, dizendo que ele ainda tem um longo caminho a percorrer antes de dominar completamente essa técnica. Algumas semanas depois, Liam está no espaço a bordo de sua nave de guerra com a magia quando recebe um relatório de um de seus subordinados dizendo que Muk, um dos pequenos planetas abandonados em seu território, que era usado apenas para produzir energia, foi atacado por uma frota de piratas. O exército estacionado em Mukai está engajado em combate com os cavaleiros móveis liberados pelos piratas, mas o subordinado de Liam não acredita que as forças militares resistirão por muito tempo devido ao pequeno número de soldados disponíveis. A magia sugere que eles embosquem os piratas aproveitando um ponto cego de Mukai, usando a gravidade a seu favor. Liam aprova o plano e ordena que todas as suas naves capturem os piratas, enquanto ele mesmo parte para defender as plantas energéticas na linha de frente. Brian, ao ouvir a ordem, implora para que Liam não arrisque sua vida, mas Liam não é covarde. Além disso, ele se considera um espadachim altamente treinado pelo lendário samurai, e deseja que o Império veja as habilidades que agora possui. Logo depois, ele entra em seu cavaleiro móvel, Avid, e parte em direção a Mukai. Atacando os inimigos pelo ponto cego, Liam destrói um cavaleiro móvel após o outro antes que eles sequer percebam sua presença. Em pouco tempo, ele reduz significativamente o número de inimigos. Para impressionar ainda mais, ele usa um movimento especial chamado Rifle de Feixe para lançar um raio de plasma em um dos piratas inimigos.
Em seguida, utiliza sua técnica secreta, o caminho do relâmpago, destruindo dezenas de inimigos à distância, assustando tanto os piratas que eles começam a recuar para suas naves. Enquanto os inimigos recuam, Leon usa outro movimento especial chamado Soco-Foguete, que é bastante eficaz, mas do qual ele não gosta. Leon liga para Nas naquele momento para reclamar, dizendo que queria um punho arremessável, e não um míssil em forma de mão. A magia interrompe a ligação, relatando a Leon que eles conseguiram capturar menos de 10% das naves inimigas, já que 30% foram destruídas e o restante conseguiu escapar. Mesmo assim, Leon considera essa operação uma vitória e elogia Magi por ter feito um excelente trabalho como vice-comandante. Go acaba de ser informado de que os piratas que ele enviou para saquear o planeta de recursos de Banfield falharam na missão, e ele está furioso. O cientista explica que a equipe subestimou a força das forças de Banfield, por isso, precisaram recuar para não perderem toda a frota. Por mais lógica que pareça essa decisão, Go planeja executar todos os piratas que escolheram recuar. Ele se recusa a permitir que covardes permaneçam em suas fileiras. Depois de se livrar deles, ele pretende enviar uma mensagem ao completar a missão pessoalmente. Como ficará fora por um tempo, ele zomba de uma Christie agora mutilada, dizendo que voltará para brincar com ela depois. Enquanto isso, Leon e sua frota acabaram de retornar da batalha e ele está muito satisfeito com os resultados. Conseguiram defender o planeta de recursos e de bônus, capturaram vários navios piratas. De acordo com a lei imperial, sempre que alguém rouba de um pirata, todo o navio e sua carga passam a pertencer legalmente ao vencedor. E por sorte, os navios capturados estavam carregados de tesouros saqueados. Ao ouvir a palavra tesouro, Leon imediatamente pensa em ouro e prata. Mas Brian explica que a carga era muito mais valiosa do que isso. Após fazer o inventário, Amigi informa que os navios estavam cheios de metais raros como orchum e adamantita. No entanto, Leon não demonstra interesse nesses metais, pois só servem para fazer armas. Ele esperava algo como uma coroa cravejada de diamantes, mas Brian não entende o motivo, já que diamantes são apenas pedras brilhantes sem valor nesse mundo. Em comparação, orchum e adamantita são infinitamente mais valiosos. Leon, porém, não se importa, pois ainda quer possuir coisas como ouro. Dado seu interesse, Brian informa que também havia ouro nos navios. Assim que ouve isso, Leon ordena que o ouro seja usado para fazer uma grande quantidade de moedas. Nesse caso, Brian pergunta se ele quer fazer moedas também com os outros metais, mas Leon não é tão míope, pretende usar esses metais para fabricar armas para seu exército. Contudo, Angie aponta um grande problema nesse plano: eles não têm um ferreiro. Em outro assunto, há algo que Amigi quer discutir com ele. O exército de Banfield possui cerca de 10.000 naves, mas após fazer verificações de diagnóstico, ela descobriu que a maioria delas está inutilizável. Na verdade, quando foi dada a ordem para mobilizar a frota contra os piratas, apenas 30% das naves puderam entrar em combate. Leon fica surpreso por terem vencido a batalha com apenas 30% da frota. Mas isso só aconteceu porque os piratas os subestimaram. Para o restante do Império, o território de Banfield ainda é muito pobre. Naturalmente, os piratas presumiram que seria fácil roubar o planeta de recursos de Banfield. E normalmente estariam certos, mas as habilidades excepcionais de Leon como piloto de mechas viraram o jogo. Entretanto, se os piratas lançassem um ataque em larga escala agora, não haveria chance de vitória. Leon não gosta nada do fato de que mais de 70% de suas naves estejam inutilizáveis. Diante disso, Amigi diz que tem uma ideia: ele deveria se livrar de todas as naves danificadas. Ryan imediatamente se opõe porque, se livrarem das naves não funcionais, as estatísticas militares vão cair e eles passarão a ser vistos como alvos fáceis. Isso pode até ser verdade, mas manter todas essas naves quebradas teria um custo muito alto com taxas de manutenção, e Leon não quer arcar com isso, então concorda com Amigi. Para lidar com as preocupações de Brian, Amigi sugere que eles apenas comprem mais naves para substituir as que serão descartadas. E se venderem todos os metais preciosos adquiridos com os piratas, devem ter o suficiente para cobrir o custo de uma nova frota. Então, dinheiro não será um problema. Em outro lugar, Ni está no meio de uma apresentação para introduzir seu novo modelo de nave, e está muito orgulhosa porque conseguiu melhorar o desempenho em 7%, além de aumentar a capacidade de resposta e a facilidade de manutenção da nave. Ela promete que, se suas naves forem adotadas, a frota do exército imperial se tornará ainda mais forte do que já é. A próxima apresentação é de Olia, representante da terceira fábrica de armas, que está vendendo seu novo modelo de nave como um cruzeiro de luxo. O modelo tem toda a atmosfera e elegância de um hotel de luxo, com diversas formas de entretenimento e lazer, garantindo que a tripulação aproveite a experiência de estar a bordo.
As naves de Nia são claramente superiores em termos de combate, mas as de Ulia têm até campo de golfe interno, o que leva o exército imperial a optar por comprar dela. Nia tenta argumentar que sua nave será mais forte, pois ela investiu todos os recursos para maximizar as capacidades dela, mas Ulia rebate dizendo que suas naves são igualmente boas em combate. Além disso, a força de uma nave não é determinada apenas por suas armas, depende também das pessoas que a operam. E, se a tripulação puder relaxar no bar da nave após um longo dia, estará muito mais disposta a lutar com tudo o que tem. Ao saírem do salão de conferência, Ulia se gaba por ter sido escolhida pelo Império em vez de Nia, mas esta afirma que ainda não acabou. Ela pode ter perdido essa batalha, mas jura que vai provar que seu projeto de nave é mais forte em combate real. No entanto, ela já gastou todo o seu orçamento nisso, e, a menos que encontre alguém disposto a comprar todas as naves rejeitadas, pode ter que declarar falência. E não é como se existisse alguém impulsivo o suficiente para comprar um modelo rejeitado pelo exército imperial. Nesse momento, ela se lembra de alguém que pode estar disposto a comprá-las. Afinal, se Liam foi capaz de gastar tanto para consertar um mesh ultrapassado, não deve ter problema em adquirir um modelo impopular. Enquanto tudo isso acontece, o guia tem passado a maior parte do tempo na Terra, mexendo com as pessoas para se alimentar do sofrimento delas. Mas tudo isso deveria ser insignificante comparado ao tormento que Liam deve estar sentindo agora. Da última vez que viu Liam, o enviou a outro mundo com pais horríveis que o abandonaram e deixaram uma dívida para ele. Então, espera encontrar Liam e seu território em ruínas. Para sua completa surpresa, o planeta está prosperando de alguma forma. Ele fica furioso ao ver que seu plano para fazer Liam sofrer fracassou. Mas ainda há algo que ele precisa conferir. Quando Liam pediu um instrutor de esgrima, o guia garantiu que ele recebesse Yasushi, um completo farsante que não sabia sequer empunhar uma espada. Portanto, não havia chance de Liam ter aprendido algo útil com ele. Enquanto isso, em um bar, alguns locais conversam sobre como a economia melhorou sob o governo de Liam. Todos estão apenas contentes por tê-lo como senhor. Porém, Yasushi acredita que Liam é um monstro. Yasushi sabe que é um impostor e que só tentava manter as aparências ao dar tarefas impossíveis a Liam repetidamente. Mas Liam conseguiu aprender e dominar técnicas que Yasushi nem sabia que eram possíveis. O guia ouve Yasushi dizer isso e não faz ideia do que ele está falando. Então, ele vai verificar Liam e o encontra no meio de um treino. Ele observa enquanto Liam destrói completamente um poste sem nem ao menos tocá-lo, e não consegue acreditar no que está vendo. E ele tem certeza de que não deu a Liam nenhuma habilidade exageradamente poderosa. Isso significa que o progresso de Liam é inteiramente fruto de seu próprio esforço. O guia não entende como as coisas podem estar indo tão bem para Liam em um mundo como aquele. E, para ser honesto, nem Liam esperava por isso, pois ser abandonado pelos pais e mergulhar em dívidas aos 5 anos de idade é uma receita para arruinar qualquer vida. Mas, de alguma forma, tudo deu certo. Agora, a economia de seu território está melhorando, e Liam finalmente está vivendo o sonho que sempre teve, tudo graças ao guia. Todas essas emoções positivas de Liam deixam um gosto amargo na boca do guia, e ele odeia isso profundamente. Após se refrescar um pouco com as emoções negativas de Yasushi, ele recupera a compostura e começa a bolar um novo plano para arruinar a vida de Liam. Liam pode estar indo bem agora, mas a queda é ainda mais dolorosa quando se está prestes a atingir o topo. Nesse momento, Liam está discutindo a situação das naves com a Magi e quer saber se ela encontrou alguma pista. A Magi diz que o exército imperial aparentemente está atualizando sua frota para um novo modelo, então está vendendo os antigos a preços com desconto. Mesmo que sejam modelos ultrapassados, as naves imperiais ainda são extremamente poderosas. Liam gosta da ideia de comprá-las, mas a Magi avisa que há uma condição: eles terão que contratar toda a tripulação existente dessas naves. Basicamente, o Império está tentando se livrar dos membros da tripulação que não quer mais. Contratar todos esses soldados com certeza sairia caro, mas com o orçamento atual, a Magi acredita que é possível. Além disso, muitos tripulantes são oficiais com conhecimentos valiosos, o que fortaleceria o exército de Liam. Quando a Magi apresenta dessa forma, parece uma boa ideia, então Liam aceita o acordo. O guia ouve tudo isso e acha que pode usar essa situação para jogar Liam na mais profunda desesperança. Ele planeja manipular os bastidores e mandar pessoas muito corretas entre os soldados que Liam contratará. E, com Liam se proclamando um Lorde maligno, será apenas uma questão de tempo até que seja deposto por sua tirania. Enquanto isso, Yasushi está em casa de ressaca, se perguntando como deixou sua vida chegar a esse ponto. Porém, de repente, ouve a voz de Nia, e rapidamente se recompõe e volta a agir como um mestre estoico.
Nia tinha dúvidas sobre Yasushi no começo, mas depois de ver o quanto Lia melhorou sob sua tutela, ela está convencida de que ele deve ser um mestre habilidoso. Yasushi fica surpreso por Nia ter vindo vê-lo por conta própria e começa a pensar que talvez tenha uma chance com ela. Mas, na verdade, ela só veio buscar informações sobre Lian. No entanto, a forma como ela formula suas perguntas faz Yasushi pensar que ela está falando sobre ele. Nia quer saber como convencer Lian a ouvir sua proposta de vendas, mas está preocupada em parecer rude se simplesmente chegar perguntando. Então ela pede a opinião de Yasushi sobre como agradar um homem. Yasushi pensa que ela está tentando seduzi-lo, mas teme que ela o ache estranho. Mesmo assim, Nia implora para que ele diga, pois realmente precisa saber como conquistar o favor de um homem. Ao ver Nia implorando dessa forma, Yasushi não perde tempo e começa a listar todas as suas fantasias, incluindo códigos um tanto picantes. Nia fica em silêncio por alguns segundos, chocada, e Yasushi começa a temer ter falado demais, mas então ela pergunta calmamente se deveria usar meias calças também. Yasushi fica surpreso. Ela não o acha estranho, e ele diz que meias calças são uma boa ideia. Então Nia agradece sinceramente pelos conselhos. Algumas horas depois, Nia aparece no castelo de Lian usando exatamente a roupa que Yasushi descreveu, na esperança de seduzi-lo. Lian pode ser ingênuo, mas não é burro, então percebe imediatamente que Nia está tramando alguma coisa. E, conhecendo-a, ele sabe que ela provavelmente quer vender algo. Nia admite que quer que ele compre o modelo mais recente dos couraçados que ela desenvolveu, mas Lian se recusa imediatamente. Nia implora para que ele pelo menos ouça sua proposta antes de recusar, mas Lian diz que não precisa ouvir nada, pois já comprou várias naves usadas do exército imperial, então não tem necessidade das naves dela. Mesmo assim, Nia tenta convencê-lo com os dados técnicos. As naves realmente parecem impressionantes, mas Lian diz para ela vendê-las ao exército imperial se quiser tanto fechar um negócio. Nia admite que já tentou, mas perdeu na apresentação e não conseguiu vender nenhuma nave. Ela pergunta se ele estaria disposto a comprar 1 ou 200, pois isso ajudaria muito. Ela até se oferece para ajudar a conseguir um empréstimo, caso ele precise, mas Lian diz para ela parar, pois não suporta a ideia de entrar em dívidas novamente. Nia começa a ficar realmente desesperada e começa a tirar a roupa na esperança de seduzir Lian para que ele compre suas naves. Mas isso só faz Lian se lembrar de como sua esposa, em sua vida passada, provavelmente seduziu seu chefe. Lian sabe que Nia não é esse tipo de pessoa, mas no momento ela parece realmente patética. Então, apenas para fazê-la parar com a tentativa de sedução, ele concorda em comprar algumas naves. Ele pergunta a Magi se ainda há dinheiro sobrando no orçamento, e ela diz que dá para comprar cerca de 300 naves de Nia. Nia fica extremamente grata e promete entregar as naves imediatamente, mas ao sair tropeça nos próprios pés e cai de cara no chão. Lian realmente acha Nia bonita e não pode negar que suas habilidades técnicas são de primeira, mas ela é um desastre ambulante às vezes. Do lado de fora, nos corredores, Nia está empolgada dizendo à sua equipe para preparar 300 naves para venda. Seu coordenador fica surpreso ao saber que ela realmente conseguiu alguém disposto a comprá-las, mas Nia diz que foi tudo graças ao seu charme infalível. Enquanto isso, Lian está tendo seus ouvidos limpos por a Magi na sala do trono, e ele não poderia estar mais feliz, pois tudo está indo bem em sua vida. Logo depois, Nas entrega a Lian todas as 300 naves de guerra que o forçou a encomendar dela. Ao mesmo tempo, chegam também as naves que Lian trouxe do exército imperial. A Magi recebe um recibo do exército imperial por teletransporte quântico e pede a Lian que assine o documento, repetindo a palavra quântico diversas vezes. Lian, em tom de brincadeira, coloca o polegar nos seios dela, dizendo que será sua impressão quântica. Pego no flagra. Enquanto isso, Yasushi está relaxando em casa, imaginando como vai se vingar de Lian por roubar nas dele repetidas vezes. Ele se lembra do plano de Nias e lamenta o fato de que Nas desperdiçou seus tesouros preciosos naquele pirralho obcecado por bonecas. Yasushi só pode imaginar o que Lian deve ter feito com a inocente Nas e jura fazê-lo pagar por tudo. À medida que sua raiva aumenta, o guia se revela, observando e absorvendo todas as emoções negativas de Yasushi. O guia está ansioso para ver aonde a raiva de Nas irá levar e só pode esperar que isso leve à queda de Lian. Assim, ele deposita sua confiança nesse trapaceiro e parte para outro reino, em busca de mais emoções negativas. Nas leva Lian até a nave de guerra que ela mesma construiu para mostrá-la a ele. Lian não espera nada luxuoso ou estiloso. Na verdade, não espera nada dessa mulher incompetente. Mesmo assim, o interior ainda o decepciona. Nas explica que interiores luxuosos são apenas decoração e não têm valor real na guerra. Mas Lian não liga. Ele quer decoração.
Nas não consegue convencê-lo e também não pretende incluir nada extravagante. Então, os dois concordam em discordar e seguem para o próximo assunto, como usar a nave. Nas orienta Liam sobre como operar a nave, incluindo a quantidade de energia a ser usada no início e com que frequência precisa trocar o combustível. Ela ainda tenta convencê-lo a comprar um cartão de fidelidade, dizendo que ele receberá descontos nas taxas de manutenção, mas Liam não se interessa. Nas segue com a apresentação e mostra o trono da nave, que ainda tem um filme protetor. Ela fica animada para arrancar o plástico e insiste em fechar o negócio, tentando seduzi-lo com o corpo e pedindo para ele apenas assinar o recibo. Ela até oferece a opção de ele colocar a impressão digital nos seios dela. Mas isso só deixa Liam desapontado, fazendo-nas se perguntar se ele é gay ou algo do tipo. Liam só quer acabar logo com isso, então concorda em assinar o recibo. Mas Nas, ainda insatisfeita, pede um favor. Ela quer as naves piratas que Liam viu no outro dia, mas ele recusa, afirmando que pretende incorporar essas naves à sua frota. Nas insiste como uma abelha gananciosa. Então a magia intervém, sugerindo que deem algumas naves piratas a Nas, e em troca, façam com que ela modifique e conserte o restante para eles. Liam adora a ideia, já que todas as naves piratas estão em estado deplorável. E Nas também concorda, revelando que o único motivo pelo qual quer as naves é para estudar a tecnologia desconhecida que elas utilizam. Aparentemente, o equipamento não pertence ao Império, o que a deixa ainda mais curiosa. Ela deseja aplicar essa tecnologia em seus próprios modelos. Mas antes de fechar o acordo, Liam visita as naves piratas acompanhado por Amaginas, entrando em uma que não está totalmente destruída. Ele imediatamente nota a diferença no design e na interface. A nave literalmente tem um nome como de um navio pirata clássico, e Liam fica tão encantado que quer instalar um igual na sua própria nave de guerra. Nas, como boa nerd convencional, começa a explicar detalhadamente por que isso é uma péssima ideia, mas Liam a interrompe com firmeza, sendo um verdadeiro homem de cultura, e deixa claro que, se ele quer, vai ter, útil ou não. Ignorando Liam, Nas começa a explorar a sala, empolgada a cada novo artefato que encontra. Enquanto isso, Liam nota um pequeno cão brilhante indo em direção a outra sala. Ele o segue junto com a magia e o cão os leva até a sala de navegação. Seus passos ativam um mecanismo no chão que revela as trajetórias que a nave percorreu até aquele momento. A magia analisa a trajetória e percebe que aquela nave tem devastado todo o Império. Mas o que mais chama sua atenção é o fato de que a nave sempre termina em um dos portais de dobra na área de fronteira. Aparentemente, essa área é uma zona sem lei fora do controle do Império e, por coincidência, também é a linha de frente de uma zona de guerra entre o Império e outro país. Liam percebe que esse portal de dobra deve levar até o esconderijo dos piratas. E assim que a magia analisa as coordenadas, ela descobre onde fica a base secreta dos piratas. Ela entra em uma explicação científica sobre como é difícil alcançar a área, dizendo quão anormal é o seu raio orbital e como seria desafiador viajar até lá. Mas Liam não se dá ao trabalho de entender nada disso. Ele está mais interessado no que o esconderijo pode conter. Ele suspeita que o local seja uma ilha do tesouro onde os piratas costumam se esconder para guardar suas maiores riquezas. Embora Liam esteja sendo bastante iludido, a magia deixa que ele decida o que fazer com essa informação, e ele declara empolgado que a frota partirá imediatamente em uma caçada ao tesouro. Pouco depois, Goaz recebe a notícia de que Liam começou um ataque e já derrotou alguns de seus subordinados na linha de frente. Ele traz esses subordinados até si, decidido a puni-los por mancharem o nome dos piratas ao serem derrotados por um lixo. Antes de lidar com esses fracassados, Goaz ordena que seus homens tragam a cabeça de Liam, enviando todos ao campo de batalha e mobilizando todas as suas naves. Liam, junto com sua frota, segue até o portal de dobra que leva ao esconderijo dos piratas. Mas não lhes é permitido usar o portal, pois é necessário pagar uma taxa ao Império. O oficial responsável pelo portal entra em contato com Liam, explicando que, como o portal cobre uma distância enorme e Liam pretende transportar 7.000 naves, isso exigirá uma grande quantia em dinheiro. Liam promete pagar depois, quando terminar o que precisa fazer, mas o oficial não confia em sua credibilidade. Então Liam pede a magia que encontre alguém confiável que possa garantir por ele, mas infelizmente eles não têm conexões. Liam explica novamente a situação ao oficial, dizendo que pretende enfrentar os piratas, mas isso só faz com que o oficial fique ainda mais relutante em autorizar a travessia, já que Liam nem sequer pode garantir um retorno seguro, quanto mais o pagamento devido. Liam não trouxe fundos e levou vários dias para chegar até ali, então não pode simplesmente voltar. Ele exige falar com o gerente do local. Infelizmente para ele, o oficial é a autoridade mais alta ali. Então Liam faz birra e encerra a chamada. Ele tem uma ideia e decide encontrar o oficial pessoalmente para tentar negociar um acordo.
Enquanto tenta descobrir como convencer os responsáveis pelo portal de dobra a deixá-lo passar sem pagar a taxa, Goais e sua nave chegam ao portal Harmonia. Ele tem todos os contatos necessários nesse portal. E, apesar de ser o vilão da história, ele não precisa implorar para conseguir o que quer. De fato, quem tem dinheiro manda no mundo. Ele liga para um conhecido e é recebido com entusiasmo, sendo questionado sobre seu destino a partir do portal Harmonia. Goais responde que vai para o portal Domus. O portal Domus não leva a lugar algum. Todos sabem que há pouco ou nenhum ganho para alguém como Goais naquela cidade. O homem pergunta o que ele pretende fazer num deserto inóspito. Mas Goais, com razão, questiona que isso não é da conta dele e afirma que, já que tem o dinheiro, deveria ter passagem liberada sem problemas. Ele paga imediatamente. Enquanto isso, Liam chega fisicamente ao portal, esperando usar suas habilidades de negociação para conseguir entrar. Ele pede permissão para atravessar e o homem diz que não há problema. Liam se anima até o momento em que o homem o interrompe pedindo a taxa de passagem. Liam tenta se gabar dizendo que é nobre e que pode arranjar o dinheiro depois. Mas o atendente não se abala com sua arrogância fraca. Ao ver que a exibição de status não surte efeito, Liam muda de tática e começa a implorar humildemente para ser deixado passar. O atendente continua impassível. Liam então adiciona mentiras dramáticas à cena, chorando e se curvando, dizendo que precisa visitar sua mãe doente e que a viagem é urgente. Ver a mãe doente com 7.000 naves? A mãe dele precisa dessas naves para se recuperar? Vendo que a mentira também não funcionou, ele muda o discurso e diz que quer que sua mãe veja sua frota antes de morrer. O atendente apenas diz para ele voltar, buscar o dinheiro e retornar, se sua mãe é mesmo tão importante. O atendente então recebe uma ligação sobre a passagem de Goais e se afasta para resolver outras questões. Liam fica furioso por suas habilidades de negociação não funcionarem mais. Ele caminha pelo local e vê o cachorro novamente. Decide segui-lo. Na sala de controle do portal, os operadores percebem a travessia de Goais. Sabendo que a nave de Liam também está na sala de espera, eles se dão conta de que o confronto não será nada pacífico. Eles percebem que estavam errados ao aceitarem o pagamento de um pirata sem saber para onde ele iria. Então, eles decidem fazer vista grossa. Todos os funcionários que estavam no local entram em recesso para que, quando o confronto ocorrer, pareça que não estavam presentes. Depois que todos saem da sala, Liam se vê sozinho ali. Ele nota que se trata de um portal de dobra e vê uma nave pirata ao redor do portal de Harmonia. Ele presume que o atendente lhe deu passagem e até pediu para todos saírem, para que ninguém soubesse que ele liberou a entrada sem pagamento. Observando novamente a tela, ele vê as rotas se movendo em direções opostas. Supõe que foi um erro do atendente e se senta para corrigir. Isso prejudica o movimento de Goais, mas como sua viagem continua, ele não nota o problema. De repente, a Magi chama Liam para retornar. Quando ele volta, ela informa que receberam uma carta de credibilidade, não de um nobre, mas de Nas, já que compraram muito com ela. Bem, uma boa ação merece outra. Ele agradece feliz e comenta que os oficiais estavam dispostos a ceder para eles. Mas agora que tem a carta, será fácil entrar. Ele ordena que a Magi lance a nave no buraco de minhoca, e ela obedece. A viagem até o portal de Harmonia começa, e felizmente para eles, Goais e seu grupo haviam deixado a base, então seriam pegos de surpresa. Por outro lado, Goais começa a ficar impaciente. Ele deveria chegar ao portal de Domo em 30 minutos, mas a viagem já está durando demais e ainda não chegou. Ele pergunta ao piloto, que também está preocupado, mas ambos avistam um portal à frente e assumem que é o destino. Como não sabiam da alteração que Liam fez no buraco de minhoca, entram no portal. Quando chegam, veem vermelho por toda a parte. Várias naves estão ali, prontas para atacá-los. Percebem que estão em uma zona de perigo. Entraram na área do exército imperial. Enquanto isso é o fim para eles, é uma sorte para Liam. Ele finalmente chega ao seu destino. E enquanto a Magi quer confirmar as coordenadas, ele não acha necessário. Pode ver várias naves piratas e sabe que essa é a Ilha do Tesouro que estão procurando. A Magi observa mais de perto e nota que nenhuma das naves está ativada, o que significa que não estão prontas para a guerra e nem preparadas para um ataque. Liam decide aproveitar essa oportunidade para atacá-los desprevenidos. Ele ordena que a Magi lance as naves. Ela libera as outras naves para o ataque, enquanto Liam entra em sua própria nave, chamada Vid. Em poucos segundos, ele lança vários ataques sobre a ilha. Usa seu Rocket Punch para destruir todas as naves inimigas. E com o David Crush, ele as esmaga. Liam incendeia as naves. A Magi vem até ele e relata que todas foram incendiadas.
Mas isso não é suficiente para Liam. Ele está ali pelos tesouros da ilha, e é isso que ele vai levar. Ele manda Magi liderar os Cavaleiros Móveis. Ela obedece e todos os Cavaleiros Móveis miram na ilha rochosa à frente. Do alto de sua nave, ele observa animado pela caçada aos tesouros. Espero que ele encontre ouro, já que é seu tesouro favorito. Ainda não sabemos como Goais vai reagir a esse ataque, mas posso garantir que tempos emocionantes estão por vir. Liam e seus mecanites atacam o planeta do tesouro, destruindo sua superfície externa para abrir um caminho. Um cientista dentro do planeta entra em pânico à medida que os ataques do exército de Lia destroem o que restava do sistema de defesa, e ele corre para a sala de controle, onde descobre que estão sob ataque e que todas as naves piratas que guardavam o planeta foram destruídas. Enquanto isso, Liam finalmente invade o interior do planeta e se depara com alguns piratas em armaduras mecha. Sem perder tempo, ele os corta em pedaços, e quando o capitão de suas tropas chega, o trabalho já está feito. O capitão informa que eles também cuidaram dos piratas do outro lado, e Liam ordena que continuem limpando o caminho enquanto procuram pela sala do tesouro. De repente, ele vê novamente o cachorro brilhante e decide seguir seu rastro. Essa se revela uma decisão acertada, pois o leva diretamente à sala de controle, onde o cientista e seus homens se rendem imediatamente. Liam fica satisfeito com o resultado e exige que o cientista entregue todo o tesouro. Hugo, o cientista, pergunta que tipo de tesouro ele quer, pois possui itens valiosos e também os animais de estimação que o capitão pirata Gol colecionava. Liam deduz que o cachorro que viu antes deve ser um desses pets e pergunta mais sobre eles. O cientista começa a pensar que Liam é outro sádico como Gol, que gostava de transformar pessoas em bichos de estimação, e se oferece para torná-los cães obedientes para ele. Liam não entende uma palavra do que ele diz, então o cientista decide levá-lo ao laboratório onde mantém todos os seus sujeitos. Lá, mostra as garotas que foram transformadas em monstros horríveis por seus experimentos. Um dos soldados começa a vomitar de tanto nojo, e o capitão o repreende por ser tão fraco. Enquanto isso, Liam avança e seu olhar se fixa em uma garota específica. O cientista diz que ele tem bom gosto, pois aquela era a pet favorita de Gol. Enquanto ele continua falando sobre como aquela garota é sua obra-prima, Liam se enoja ao se lembrar de sua vida passada, quando foi tratado como menos que humano. Ele não aguenta ver alguém fazendo o mesmo com os outros, então atira na cabeça do cientista no meio de sua tagarelice. Depois começa a examinar a sala, quando ouve a voz da garota com olhos nas palmas das mãos, perguntando quem ele é. Liam se apresenta e diz que tomou o planeta para si e matou o responsável. A garota começa a chorar, achando que finalmente seu sofrimento acabou. Ela implora para que Liam acabe com o sofrimento dela e das outras garotas, pois nunca mais poderão viver como humanas. No entanto, Liam declara com confiança que irá salvá-las todas e que, em troca, elas terão que retribuir o favor. Ele ordena que os soldados chamem os médicos e levem as garotas para sua nave para que possam ser tratadas. A garota implora para que ele pare, pois sabe que não há salvação, mas o capitão, mesmo sensibilizado, não pode desobedecer uma ordem direta de Liam. Ele tenta convencê-lo a desistir, dizendo que será quase impossível tratar as garotas, pois será necessário regenerar seus corpos inteiros, o que exige um elixir raro e médicos extremamente habilidosos. Ele afirma que o custo de salvar todas é simplesmente alto demais. Mas Liam responde que está de bom humor e que fazer boas ações de vez em quando não faz mal a ninguém. Nesse momento, ele recebe uma mensagem de Amagi, informando que encontraram a verdadeira sala do tesouro. Liam fica feliz em ouvir isso, pois agora já tem como cobrir o custo para tratar as garotas. Enquanto isso, a garota chamada Cristina, que implorou para ser morta, continua chorando por suas desgraças. Ela costumava ser a cavaleira princesa do Reino Sagrado, e todos se orgulhavam de suas conquistas ao lutar contra piratas. No entanto, quando foi enfrentar Gol e seus homens, ela foi enganada e capturada. Em seguida, os piratas explodiram seu planeta natal bem diante de seus olhos. Sua família entrou em desespero, pois os piratas não poderiam ter passado pelas tropas da Aliança Unida que protegiam a região. Mas logo perceberam que a Aliança os havia traído. Os escudos de proteção falharam, e todo o planeta foi destruído. Cristina ficou completamente devastada, mas suas desgraças estavam apenas começando. Após destruir o planeta dela, Gol levou Cristina e seus subordinados para sua Ilha do Tesouro. Todos estavam apavorados, mas Cristina ainda mantinha alguma esperança e garantia a todos que logo seriam resgatados. Quando Gol foi vê-la, Cristina disse para matá-la de uma vez, pois preferia morrer a viver uma vida de humilhações. O capitão pirata riu, dizendo que se quisesse matá-la já teria feito isso há muito tempo. Ele os mantinha vivos porque queria adicioná-los à sua coleção. Em seguida, declarou que havia mudado de ideia e que libertaria apenas uma das garotas.
Ele ordenou que Cristina escolhesse, e após ser pressionada, ela escolheu a garota que parecia mais apavorada. Entretanto, tudo não passava de uma armadilha nojenta. Go usou justamente a garota escolhida por Cristina como cobaia em seu primeiro experimento. Ele a entregou ao cientista, que a transformou em um monstro com múltiplos braços e começou a cortá-la viva. Cristina perdeu a razão e implorou para que Ghost parasse, mas ele apenas riu e disse que, se parasse agora, a garota morreria. Traumatizada, Cristina não teve escolha a não ser permitir que o cientista maluco continuasse experimentando com a garota. Logo, ele a transformou em um monstro. Enquanto Cristina observava horrorizada, Ghost disse que ela logo se tornaria algo ainda mais espetacular. Ela perguntou como ele conseguia fazer algo tão cruel, e ele respondeu que gostava disso. Disse que achava injusto ser tão feio, então transformava garotas bonitas em monstros horríveis e assistia enquanto elas se quebravam por completo. Logo, ele arrastou Cristina até a cadeira de experimentos, e ela já não conseguia mais ser corajosa. Implorou para que ele parasse, prometendo fazer qualquer coisa, mas ele apenas riu, dizendo que ela seria sua mascote favorita dali em diante. Revelou que não a tinha escolhido primeiro de propósito, pois queria ver como ela ficaria horrível e entraria em desespero. Ghost então ordenou que o cientista arrancasse os olhos de Cristina e os colocasse em suas mãos, para que ela pudesse ver o quão feia tinha se tornado mesmo sem um espelho. Cristina chorava e gritava, mas era inútil, ela foi transformada em um monstro verde e horrível. Depois disso, o resto das garotas também sofreu o mesmo destino. No presente, Liam retorna ao seu planeta natal, e Nia vai visitá-lo. Ela descobriu sobre sua vitória na base pirata e pede para ele comprar mais naves de guerra para celebrar a ocasião. Liam diz para ela parar de arrancar dinheiro dele, mas Nia argumenta que suas naves foram úteis e que ele lucrou bastante com o ataque, então deveria investir mais. Ela tenta seduzi-lo novamente, mas Liam não está com paciência para suas artimanhas e manda ela calar a boca. Quando a sedução e a chantagem não funcionam, Nia lembra Liam de que foi ela quem conseguiu a permissão para ele usar o portal. Ele finalmente aceita ouvir seu pedido. Pergunta para Magi quantas naves eles poderiam comprar com o tesouro que encontraram. Ela responde que, descontando os gastos necessários, tem dinheiro suficiente para comprar 5.000 naves. Liam fica chocado, e Nia imediatamente sai correndo, dizendo que vai preparar o pedido. Liam corre atrás dela, tentando impedir que ela realmente encomende tantas naves. Enquanto isso, Yazoo anda pelos corredores, pensando em qual desculpa usar para pedir mais dinheiro para Liam dessa vez. Nessa hora, Nia passa por ele, falando por videochamada com um colega e contando que conseguiu um pedido enorme do Liam depois de jogar fora sua dignidade. Como sempre, Yazoo acha que Liam está tratando Nia como um brinquedo, o que o deixa furioso, exatamente o que o guia, que está à espreita esperando emoções negativas, queria. Enquanto Liam procura por Nia, Yazoo encontra primeiro e o leva até o campo de treinamento, onde Liam é vendado e sua espada é deixada pesada antes de começar mais um treinamento impossível de Yazoo. Dessa vez, Yazoo usa dezenas de drones controlados remotamente para tirar bolas de tênis em Liam de todas as direções e numa velocidade ainda maior. Liam não consegue reagir e continua sendo atingido. Então Yazoo aumenta ainda mais a potência dos tiros. Liam cai no chão dizendo que não consegue bloquear tudo com apenas uma espada, mas Yazoo manda ele parar de dar desculpas e encontrar a resposta por si mesmo. Isso dá a Liam a ideia de usar magia, como fez da outra vez, mas agora para a defesa. Ele tenta converter sua magia em uma barreira e consegue imediatamente. A barreira reflete todas as bolas, e Yazoo observa, boquiaberto, enquanto Liam começa seu discurso de agora eu entendi tudo. Ele então usa a barreira para devolver as bolas na direção de onde vieram, destruindo todos os drones. Liam tira a venda e pergunta se foi bem, mas Yazoo, atingido por várias bolas, entra em pânico ao perceber que Liam é realmente um gênio e logo descobrirá seu golpe. Ele sabe que Liam já executou oficiais corruptos e derrotou frotas piratas, e teme que, quando Liam descobrir a verdade, vá matá-lo. Então decide fugir antes que isso aconteça. Liam pergunta para onde ele vai, e Yazoo responde que não tem mais nada para ensinar. Diz que Liam já aprendeu tudo e agora só precisa treinar por conta própria, pois o caminho da espada nunca termina. Liam grita dizendo que não quer isso e que ainda quer treinar com ele. Mas Yazoo repreende, dizendo que ele está sendo mimado. Diz também que ele, Yazoo, ainda é um estudante apesar das habilidades, e por isso precisa continuar melhorando, e ter Liam agarrado a ele atrapalha isso. Yazoo então se vira para Liam e declara que ele se formou oficialmente e agora é um mestre no caminho da carne. Diz que é dever dele como mestre espalhar o estilo da espada pelo universo, e Liam concorda animado. Assim que se vira, Yazoo sai correndo para salvar sua vida. Liam, por outro lado, nunca se sentiu tão realizado.
Sua dívida está diminuindo. Seu território está prosperando. Derrotou piratas. E agora, seu mestre reconheceu suas habilidades. Ele agradece ao guia por tudo isso, e o pervertido bizarro foge para outro universo antes que seja completamente destruído pelas emoções positivas de Liam. Algumas semanas depois, Liam começa a refletir sobre o tipo ideal de Lorde Maligno que ele deseja se tornar. Ele acredita que um verdadeiro Lorde Maligno precisa de poder, dinheiro e um harém de mulheres lindas. Em relação ao poder, ele já dominou o caminho da carne graças a Yazoo. Agora, tudo o que falta são o dinheiro e as mulheres. Nesse momento, a magia aparece e avisa que um comerciante chamado Thomas está ali para vê-lo. Liam pede que ela o deixe entrar, pois estava esperando por ele. Thomas havia trazido os lingotes de ouro que ele solicitou. Liam fica extremamente feliz ao vê-los, pois isso risca o segundo item da sua lista de requisitos para se tornar um Lorde Maligno, mesmo que o ouro tenha pouco valor nesse mundo. Thomas então o parabeniza pela vitória contra os piratas, mas Liam percebe que há uma segunda intenção por trás disso. Ele manda o comerciante ir direto ao ponto, e Thomas explica que precisa atravessar uma área perigosa em uma viagem de negócios e deseja emprestar algumas naves do exército de Liam para escoltá-lo. Ele diz que apenas 100 naves seriam suficientes, mas Liam começa a reclamar como um cliente exigente e pergunta por que ele precisa ir a lugares tão perigosos. Thomas responde que não tem escolha, pois toda a rota comercial está sendo atacada por piratas, e muitos mercadores já sofreram perdas severas. Liam compreende sua preocupação e pergunta a Magi se é possível enviar 100 naves com a comitiva do comerciante. A Magi diz que sim, que podem enviá-las imediatamente e que isso também servirá como treinamento para suas tropas. Liam gosta das condições e concorda com o pedido. Em troca, Thomas promete trazer mais ouro da próxima vez que se encontrarem. Depois disso, Thomas deixa o palácio e, no caminho, comenta com seu motorista sobre como o território Banfield tem se desenvolvido rapidamente graças aos investimentos de Liam. Ele está impressionado com as habilidades de Liam como governante. Porém, ele se pergunta por que Liam tem tanto desejo de acumular ouro, já que esse metal brilhante amarelo tem pouco valor naquele mundo. Thomas conclui que talvez Liam seja apenas um excêntrico que não é ganancioso. Mas, ao mesmo tempo, Liam está literalmente babando pelos lingotes de ouro. O mordomo, Brian, diz a ele que é uma coisa boa os comerciantes o considerarem importante o suficiente para suborná-lo, mas que deveriam tentar oferecer coisas mais valiosas que o ouro. No entanto, Liam se recusa a aceitar essa afirmação e ordena a Magi que processe os lingotes e os transforme em um banheiro de luxo para ele. Com isso, o segundo requisito de se tornar um Lorde Maligno está completo, agora só falta construir seu harém. Ele ordena que Brian reúna todas as mulheres bonitas do território para que ele possa escolher as melhores. Antes disso, ele decide reformar um grande salão para ser sua sala da diversão. Enquanto as empregadas robôs reformam o cômodo, Liam conta a Brian que pretende ter uma piscina cheia de vinho e pilares de carne suculenta ao redor, buscando o máximo em luxo, inspirado em uma cena de mangá que viu em sua vida passada. Brian não entende por que Liam é tão estranho, mas já está acostumado com isso e decide obedecer às ordens. A Magi, por outro lado, tem algumas objeções. Liam a interrompe e afirma que, como chefe da família Banfield, ele tem o direito de gastar seu dinheiro como quiser. A Magi diz que não tem problema com isso e que nem vai custar tanto realizar seu devaneio. Mas ela aponta outras complicações. Para começar, encher uma piscina com álcool fará com que vapores se espalhem pela sala, e até uma faísca mínima pode causar uma explosão. Liam fica nervoso e diz que vai reduzir o teor alcoólico. A Magi, então, pergunta por que ele quer encher uma piscina com vinho. Ela diz que seria pegajoso demais para nadar e sujo demais para beber. Liam responde que usariam purificadores de água para resolver isso. Mas a Magi rebate que o purificador de água também removeria todo o álcool da piscina. Nesse momento, Brian também entra na conversa. Ele afirma que não deixará seu mestre fazer algo tão anti-higiênico e se opõe à ideia de pendurar carne pela sala. Liam tenta argumentar, mas a Magi diz que, se ele pendurar carne processada, o salão parecerá um supermercado. E se pendurar carne crua, parecerá um açougue. Mesmo assim, Liam continua determinado a criar seu harém. A Magi não se opõe e chega a dizer que é uma ótima ideia, o que surpreende Liam. Brian também o apoia, dizendo que, como nobre e chefe da família Banfield, é natural que ele tenha um harém. Liam então percebe que não precisa ser um Lorde Maligno para se divertir com mulheres. Brian, então, começa a reclamar dizendo que Liam parece desinteressado em mulheres, mas sempre cai nas armadilhas de Nia. Ele diz que está sempre preocupado com Liam, porque se algo acontecer com ele, a família Banfield estará acabada. Ele pede a Liam que comece o harém imediatamente e tenha alguns filhos para continuar sua linhagem.
Mas isso já é demais para Liam absorver de uma vez só. De qualquer forma, Liam está feliz por ninguém ter se oposto ao seu plano de criar um harém e declara que a busca pelas mulheres mais belas deve começar imediatamente. Brian, de repente, pergunta qual será o tamanho do harém. Para parecer um verdadeiro Lorde Maligno dramático, Liam declara que quer 100 mulheres. Brian fica chocado ao ouvir isso, mas, ao contrário do que Liam esperava, o velho mordomo diz que esse número é muito pequeno. Até mesmo a Magi concorda, dizendo que já haviam selecionado uma lista de 10.000 candidatas e que ela estava planejando chamar as primeiras 1.000 no primeiro grupo. Liam entra em pânico ao ouvir isso, mas Brian continua insistindo, dizendo que ele precisa ter o maior número possível de mulheres em seu harém para encontrar a parceira perfeita entre elas. Ele continua pressionando Liam para encontrar sua alma gêmea o quanto antes, mas Liam declara que a Magi é a mulher perfeita para ele e que ela sempre será sua favorita. Quanto ao harém, a Magi compartilha a lista com ele e diz que é só deslizar para a direita nas que ele gostar, que elas serão convocadas ao palácio imediatamente. Ela diz que qualquer mulher teria sorte em receber um convite para entrar no harém dele, afinal, ele é o senhor deste território. Mas isso é justamente o que mais irrita Liam. Ele diz a Magi e a Brian que não quer mulheres que estejam felizes em pertencer a ele. Pelo contrário, ele quer ser um verdadeiro Lorde Maligno e forçar mulheres a fazerem parte do seu harém mesmo contra a vontade delas. Brian fica atônito com a forma de pensar de Liam, mas ele não está disposto a ceder. Ele ordena que encontrem mulheres bonitas que o odeiem, pois apenas elas podem satisfazer seu desejo de ser um Lorde Maligno. Alguns dias depois, Liam vai até seu próprio território para escolher algumas mulheres pessoalmente. É a primeira vez que ele sai de sua propriedade, e ele não faz ideia de como é a cultura local. Ainda assim, está confiante de que, se agir como um completo esquisito, as mulheres irão odiá-lo com certeza. Ele decide flertar com a primeira garota bonita que encontrar, mas para sua surpresa, ela demonstra real interesse nele porque o acha bonito. Ela pergunta se ele realmente quer alguém como ela e então solta uma bolha de muco pelo piercing em seu nariz. Liam fica enojado ao ver isso, mas logo percebe que todas as garotas ao redor têm piercings semelhantes que também soltam bolhas. Ele pergunta para a garota o que é aquilo, e ela responde que é a última tendência da moda, muito popular entre as mulheres. Liam perde completamente o interesse nela ao ouvir isso e retorna para casa, mas não sem antes comprar um desses piercings para si. Logo depois, a Magi e Brian aparecem e se surpreendem ao vê-lo usando um acessório que é tendência entre as mulheres. Liam suspira, dizendo que as mulheres do seu território têm um gosto horrível se acham aquilo estiloso. A Magi diz que o piercing com bolha de muco é realmente fofo e pede para ver melhor, mas Liam se recusa. Ele então esmaga o piercing com o pé, dizendo que é nojento demais e imediatamente proíbe as pessoas de usarem aquilo. Em seguida, começa a reclamar que o senso de moda do seu território traiu suas expectativas, pois ele esperava ver garotas usando vestidos apertados, já que esse é um mundo onde ficção científica se mistura com magia. Em vez disso, tudo o que encontrou foram garotas com piercings no nariz que soltam bolhas de muco. Mais do que isso, ele ficou arrasado ao ver mulheres usando maios de corpo inteiro que não mostravam nem um pedaço de pele. A Magi explica que essa é a última tendência criada pelo próprio povo para protegê-las dos raios solares. Ela diz a Liam que é parte da cultura do território Banfiel de que as pessoas definam a moda por conta própria. Liam se recusa a aceitar que aquilo seja moda local e declara que vai mudar toda a indústria da moda. Ele imediatamente ordena que a Magi contrate alguns estilistas e garotas bonitas do território, pois, ao vê-las usando roupas elegantes, as pessoas se sentirão influenciadas. Para fazer uma declaração ainda mais ousada, ele decide contratar a modelo mais popular do Império. No entanto, a Magi informa que isso não é possível, já que a taxa para contratar essa modelo é equivalente ao orçamento anual do território. Liam desiste na hora da ideia de contratar qualquer modelo. Ainda assim, ele quer trazer mulheres bonitas ao palácio para vesti-las de acordo com seu gosto. A Magi então lembra de que ser bonita é um dos critérios para trabalhar no palácio e que todos os funcionários dali já são atraentes. Liam percebe que ela tem razão, e então a Magi e Brian dizem a ele que está livre para levar qualquer uma das empregadas para o quarto e fazer travessuras, pois todas elas consentiram com isso quando aceitaram o emprego. Embora Liam fique satisfeito com essa possibilidade, isso entra em conflito com seus princípios como Lorde Maligno, e ele começa a duvidar se conseguiria realmente agir como um ditador cruel. Enquanto isso, a princesa Cristina, a garota que Liam resgatou da base dos piratas, volta ao normal após um tratamento caríssimo. Ao acordar e encontrar seu corpo restaurado, ela se emociona até as lágrimas, pois passou décadas sendo tratada como um monstro. Ela se sente feliz, mesmo achando que tudo não passa de um sonho. Mas a médica informa que aquilo não é um sonho.
Ela conta que usaram um elixir, uma medicina milagrosa capaz de curar qualquer doença ou ferimento, para tratá-la. Cristina fica chocada e pergunta por que alguém gastaria uma medicina tão cara em uma princesa de um reino destruído. A médica responde que foi graças a Lian, que construiu o hospital, contratou os médicos e trouxe o elixir para tratar todas as garotas que foram capturadas pelos piratas. Cristina fica sem palavras ao ouvir isso. A médica então avisa que a reabilitação para voltar a mover o corpo será muito difícil. Cristina responde que está pronta para fazer qualquer coisa. A médica se despede, deixando um recado de Lian: ela deve retribuir a dívida. Cristina pensa em Lian e em como ele a salvou de um verdadeiro inferno. E então decide que fará tudo o que estiver ao seu alcance para servi-lo como seu mestre. Logo o território de Lian começa a se desenvolver rapidamente. As pessoas até brincam que há trabalho demais para fazer e dinheiro demais para ganhar. O guia, que está desesperadamente tentando encontrar alguém feliz com Lian, continua se perguntando o que fez de errado e por que ninguém está pobre e miserável como deveria estar. Ele decide então investigar o batalhão militar que Lian recebeu junto com as naves de segunda mão das forças imperiais. O guia tinha certeza de que soldados honestos e sérios se revoltariam contra o Lorde Maligno, mas todos juraram lealdade a Lian. Afinal, ao contrário de outros nobres, ele realmente combate os piratas e trata bem seus soldados. Depois disso, ele verifica como está Yazu, que vive tranquilamente sua aposentadoria em um clube, acreditando estar seguro de qualquer envolvimento com Lian, mesmo que ele descubra agora sobre o golpe. Mas ele se autoamaldiçoa ao dizer isso, pois a TV logo exibe a notícia de que Lian receberá uma medalha de honra do exército imperial por destruir a base dos piratas. No discurso de aceitação, Lian agradece a Yazu por ajudá-lo a se tornar tão forte, fazendo Yazu entrar em pânico ao perceber que ainda será arrastado para situações além de sua capacidade por culpa de Lian. O guia fica novamente desapontado. Enquanto isso, o capitão pirata Gol conseguiu escapar do exército imperial com a maior parte de sua frota, usando milhares de naves como distração. Ele não se importa com os que ficaram para trás e se pergunta como sua frota foi parar no campo de treinamento das forças imperiais quando deveria estar indo para o território de Banfield. Ele suspeita de traição no portal de Dobra e manda seu assistente ensinar uma lição aos responsáveis. No entanto, o guia aparece ao lado dele nesse momento, dizendo que ele está direcionando sua raiva às pessoas erradas. Usando seus poderes, o guia manipula Gol e o convence de que a verdadeira pessoa que ele deve destruir é Lian, que saqueou sua ilha do tesouro. Gol muda imediatamente seus planos e ordena que a tripulação reabasteça a frota, pois assim que terminarem, seguirão direto ao território Banfield para pilhá-lo e destruí-lo. O guia se sente satisfeito, pois está confiante de que Gol derrotará Lian com facilidade graças à força de sua frota. Enquanto isso, Lian está tranquilamente tomando café da manhã em sua mansão, cercado por suas empregadas robôs, que se preocupam com cada mínimo detalhe. No entanto, algo dentro dele ainda está insatisfeito. Ele comenta com a Magi que está se perguntando que tipo de comida um Lorde Maligno deveria comer, pois, em sua mente, um Lorde Maligno devora uma enorme quantidade de carne com belas mulheres se agarrando a ele e seus soldados. A Magi pergunta se ele ainda quer levar adiante o plano de construir um lago de vinho e uma torre de carne, mas Lian diz que já desistiu disso. Ela então pergunta se ele quer comer mais ou chamar seus oficiais para almoçar, mas Lian também recusa. Por fim, a Magi supõe que o que ele quer mesmo é que belas mulheres o sirvam enquanto ele come, e pergunta se deve convocar algumas da lista de candidatas ao harém. Lian questiona se ela está bem com isso, e a Magi responde que não se importa. Isso o irrita, então ele pergunta se ela está mesmo tranquila com a ideia de ele ter outra mulher. Ela responde que ele não tem nenhuma ainda, então tecnicamente não poderia ter outra. Lian argumenta dizendo que já tem a Magi, mas ela responde que tecnicamente não é uma mulher de verdade, pois é uma robô. Lian não consegue a resposta que esperava e a Magi acrescenta que ele precisa arrumar uma esposa de verdade para ter um herdeiro, mas que está disposta a aceitar qualquer coisa que o deixe feliz. Logo em seguida, a Magi apresenta a Lian o relatório financeiro do ano. Ela informa que o tesouro obtido com os piratas teve um papel essencial no crescimento econômico do território, permitindo o pagamento de grande parte da dívida e economizando juros. Lian fica chocado ao perceber que seu pai e avô haviam contraído tanta dívida que nem mesmo o tesouro dos piratas foi suficiente para quitá-la por completo. Ainda assim, a Magi continua seu relatório, dizendo que o território está crescendo lentamente, mas de forma estável, e que em breve poderão quitar tudo. Lian suspira, dizendo que pensava em usar o dinheiro para si depois de se tornar um Lorde Maligno, mas agora percebe que precisa pagar dívidas antes disso. A Magi pergunta o que ele pretende fazer como Lorde Maligno, e Lian responde que talvez devesse aumentar os impostos para fazer o povo sofrer. A Magi o alerta de que, embora isso possa aumentar a arrecadação num primeiro momento, a longo prazo prejudicará o desenvolvimento do território.
Liam suspira novamente, e a Magi pergunta se ele está insatisfeito com sua vida atual. Ele responde que, na verdade, está bastante satisfeito, já que as coisas boas continuam acontecendo. Ele tem poder, dinheiro e até mesmo a magia ao seu lado, e pretende usar seus recursos para aproveitar a vida, sem se importar com as consequências. Ele acredita que a Magi nem sequer entende o que ele quer dizer, e ela concorda, dizendo que talvez não compreenda seus sonhos ou ambições, mas sempre permanecerá ao lado dele para garantir que ele os realize. Logo depois, Brian irrompe na sala do trono correndo para informar a Liam sobre uma emergência. Ele diz que os piratas declararam guerra contra eles e que suas naves estão se reunindo na fronteira do sistema solar. Ao observar o radar, Liam estranha o comportamento. Ele comenta que é estranho os piratas declararem guerra de forma tão direta e reunirem suas forças dessa maneira, já que normalmente agem de forma covarde e traiçoeira. A Magi responde que talvez os piratas estejam propositalmente dando tempo para que todos fiquem mais amedrontados com eles. Ela explica a Liam que, como eles roubaram o tesouro dos piratas, provavelmente querem se vingar de forma adequada, e simplesmente matar o inimigo de imediato não seria suficiente. Liam concorda, dizendo que alguém tão insano, que tortura e modifica os corpos dos prisioneiros, certamente encontrará uma forma distorcida de se vingar. A Magi ainda acrescenta que, se os piratas declararam guerra formalmente, é sinal de que estão realmente confiantes em suas capacidades. Isso preocupa um pouco Liam, então Brian decide convocar uma reunião com os líderes militares. Durante a reunião, Brian informa a todos sobre o capitão pirata Go, cuja ilha do tesouro foi saqueada. Ele diz que Go é conhecido por sua brutalidade e que o Império colocou uma grande recompensa por sua cabeça. Liam pergunta se há mais informações e Brian diz que Go exige a devolução de todo o tesouro roubado de sua ilha e, além disso, quer que pessoas bonitas sejam enviadas como reféns. Liam fica irritado ao ouvir isso. Brian acredita que ele esteja preocupado com seu povo, mas, na verdade, Liam está com inveja. Go está abusando de seu poder para extorquir riquezas e sequestrar pessoas, e isso é exatamente o que um Lorde maligno deveria estar fazendo. Como o Capitão Pirata está sendo mais maligno que ele, Liam decide que não pode permitir isso. Um de seus ministros sugere negociar com os piratas, pois eles certamente perderiam uma guerra. No entanto, o general militar discorda, dizendo que não há garantia de que os piratas deixariam o território em paz mesmo se aceitassem as exigências. Os dois começam a discutir, mas Liam não está interessado nessa briga. Ele pergunta sobre o número de naves inimigas e descobre que os piratas têm cerca de 30.000 naves, enquanto sua frota atual conta apenas com 5.000. O general insiste que devem proteger o planeta, mas o ministro defende a negociação e esperar reforços do Império. A discussão recomeça, mas Liam pensa apenas na recompensa por Go, que é razoável, mas não grande o suficiente para justificar um confronto direto com uma frota tão poderosa. Ele comenta que, se a recompensa fosse maior, talvez valesse o risco. É então que a Magi intervém, dizendo que tem uma sugestão. Ela explica que simularam batalhas com base nas naves piratas capturadas anteriormente, segundo os dados, suas chances de vencer a guerra são de apenas 3,8%. Brian fica desapontado ao ouvir isso e lamenta que a arma especial da 7ª fábrica de armas ainda não esteja concluída, pois com ela poderiam ter uma chance real. No momento em que ele começa a explicar essa arma para Liam, o tempo de repente congela. Liam tenta acordar a Magi e confirmar se o tempo realmente parou, então começa a olhar ao redor, confuso com o que está por vir. Subitamente, o guia aparece diante dele. Liam pergunta por que ele está ali, dizendo que tem uma crise urgente em mãos. O guia diz que sabe que Liam está preocupado com os piratas e revela que foi ele quem os trouxe até ali. No entanto, para não levantar suspeitas ainda, afirma que fez isso para o bem de Liam. Ele diz que, já que o território de Liam sofre com dívidas, ele chamou os piratas para que Liam os enfrentasse, ao derrotá-los, conseguisse muito tesouro para ajudar em suas finanças. Liam responde que já pegou tudo o que havia na Ilha do Tesouro, mas o guia diz que aquilo era apenas uma pequena parte da fortuna total. Ele afirma que, se derrotar Go, Liam poderá obter toda a riqueza e ainda ganhar grande prestígio. Diz também que planejou tudo desde o início, por isso fez com que Liam reencarnasse como um nobre pobre sem destaque, ao invés de alguém rico. O guia afirma que, ao enfrentar dificuldades e crescer superando-as, Liam alcançará a verdadeira glória. O rosto de Liam se ilumina ao ouvir isso e ele agradece sinceramente ao guia por se importar tanto com ele. Com isso, o guia desaparece e o tempo volta a fluir normalmente. Brian então conclui a explicação sobre a nova arma da Fábrica 7, mas Liam não se impressiona com o nome ridiculamente longo. De qualquer forma, ele declara que irão enfrentar o Capitão Pirata Go e sua frota.
O ministro tenta dizer que essa não é a decisão certa, mas Leon interrompe lembrando que ele é quem detém todo o poder decisório e que o ministro não tem outra escolha a não ser obedecê-lo. Logo que os preparativos são concluídos, Brian ainda está surtando com o fato de que, justo quando o território deles estava começando a se estabilizar, eles agora precisam entrar em guerra contra piratas. A Magi tenta acalmá-lo, dizendo que ainda não perderam e que Liam tomou a decisão certa ao escolher lutar. Brian, no entanto, lembra que ela mesma havia analisado que havia apenas 4% de chance de vencer os piratas. A Magi responde dizendo que, de acordo com seus dados, a tripulação pirata de Go extermina planetas inteiros depois que estes se rendem. Assim, mesmo uma chance de 4% é melhor do que simplesmente se render. Brian então diz que gostaria que Liam tivesse nascido 100 anos antes, pois assim teria tempo suficiente para se preparar para enfrentar os piratas. Mas Liam não pensa assim. Ele acha que tempo de preparação é para covardes e que homens de verdade lutam colocando suas vidas em risco. Ele lidera sua frota contra os piratas, agradecendo por terem lhe dado mais uma oportunidade de ganhar riqueza e fama rapidamente. Enquanto isso, o guia está confiante de que Liam vai perder e torce para que Go o transforme em um de seus bichos de estimação, para que ele sofra o máximo possível. Ele culpa Liam por confiar nele, apesar de tudo que viveu em sua vida passada. O guia mal pode esperar para ver a confiança e gratidão de Liam se transformar em ódio puro, para que ele possa se banquetear com essas emoções negativas. Enquanto isso, Go recebe a notícia de que Liam está indo em sua direção com sua tripulação e fica empolgado com a ideia de destruí-lo completamente. Ele até oferece uma recompensa a quem capturar Liam vivo, pois quer transformá-lo em seu brinquedo pessoal. Do outro lado, os soldados sob o comando de Liam não estão totalmente certos da vitória, mas confiam nele. Já Liam começa a ficar entediado quando 3 dias se passam sem que o verdadeiro combate comece. Ele pergunta por que não podem simplesmente começar a atirar e a tripulação responde que a guerra já começou, mas agora é uma guerra estratégica. Eles explicam que já estão em desvantagem por conta da superioridade numérica do inimigo. Liam não entende como isso é possível antes mesmo do combate direto começar. Diz que nem conseguem ver os inimigos, ao que o capitão responde que, no espaço, enxergar a nave inimiga é o equivalente a combate corpo a corpo. Liam não liga para essa conversa militar, ele quer ver explosões. Ele diz que todos deveriam avançar imediatamente, quando o radar da nave avisa que há inimigos se aproximando. A tripulação confirma que 500 naves inimigas apareceram abaixo da frota, e Liam se pergunta por que os piratas mandariam apenas 500 naves. Eles explicam que essas naves pertencem a soldados que se renderam aos piratas e se aliaram a eles apenas para sobreviver. São apenas peões descartáveis usados para quebrar a formação da frota de Liam. Liam fica irritado com Go por usar os membros mais baixos de sua tripulação como isca, mas assim que esses atacam, ele os destrói. No entanto, essa ação cria uma pequena brecha na formação, e Go aproveita a oportunidade para ordenar que sua frota avance. Em resposta, as forças de Liam começam a recuar, e Go acredita que estão com medo dele. Sua frota continua a perseguição até que, de repente, os primeiros navios colidem com minas escondidas por magia. As explosões danificam as naves da frente, mas Go não se importa, pois tem muitos subordinados. Ele ordena que os navios da frente detonem as minas colidindo diretamente nelas, o que irrita ainda mais Liam. Logo depois, os dois lados começam a atirar uns nos outros, mas a frota de Go usa naves com barreiras para se proteger. O lado de Liam começa a sofrer danos, então os oficiais militares ordenam a instalação de uma barreira ao redor da nave principal para proteger Liam. Ele pergunta o que está acontecendo e os oficiais explicam que estão copiando a estratégia inimiga para mantê-lo seguro. Mas Liam está mais preocupado com sua vanguarda, que ficará exposta ao fogo inimigo. O oficial responde que a prioridade é mantê-lo vivo e que sacrificar soldados é aceitável por essa causa. Ele tenta convencer Liam de que, se seguirem essa estratégia e prolongarem a batalha, o exército imperial poderá enviar reforços. Liam, no entanto, não aceita essa ideia e declara que é um senhor maligno que conquista tudo à força. E uma vez que algo pertence a ele, nunca mais o perde. Ele diz que os navios e soldados da linha de frente são todos propriedade dele e que ninguém deve desperdiçar seus recursos sem sua permissão. Ordena que nenhum de seus soldados deve se sacrificar para salvá-lo ou para ganhar tempo, pois esse não é o jeito dele de fazer as coisas. Declara que vão esmagar os piratas imediatamente e que ele mesmo irá liderar seus homens no campo de batalha. Liam ordena que a Magi prepare sua armadura mecha e, quando um oficial tenta protestar, ele o rebaixa e declara que a Magi agora é a comandante da frota. Ela imediatamente começa a trabalhar e calcula a melhor estratégia para vencer. Ordena que todas as naves avancem, e os oficiais ficam confusos. Liam então manda todos obedecerem à sua empregada robô, porque agora ela está no comando.
E com isso, ele vai se equipar para a batalha, enquanto a magia assume o controle e ordena que todas as naves voem a toda velocidade sob sua liderança. Os oficiais do exército acreditam que é um erro deixar uma robô comandar a frota, especialmente porque a magia está levando a nave principal para a linha de frente. No entanto, ela explica que, uma vez que Liam esteja no campo de batalha, não há mais necessidade de proteger a nave principal como prioridade. Ao contrário, devem usá-la para proteger Liam, já que é a sua nave mais poderosa. Os oficiais superiores ficam impressionados com sua lealdade e capacidade de tomar decisões em momentos críticos, e acabam apoiando suas ordens. Enquanto a frota avança, Liam é lançado ao espaço. Ele então utiliza um teletransporte de curto alcance para surgir bem no meio da frota inimiga. Gol, o líder pirata, pensa que Liam está tentando um ataque suicida para causar dano explodindo sua nave. Ele ordena que todos disparem no objeto que sair do portal de dobra. Para sua surpresa, só aparece Liam em sua armadura mecanizada. Ele desvia facilmente dos ataques das naves piratas e começa a abatê-las uma a uma. Pouco depois, a frota de Liam chega à zona de batalha e começa a atirar contra os inimigos, enquanto libera todas as suas unidades mecanizadas. Gol responde enviando suas próprias unidades, mas elas não são páreo para Liam, que as corta com facilidade e depois invoca seus canhões de plasma para destruir as naves inimigas. Graças aos ataques brutais de Liam, os piratas começam a perder a formação e a magia identifica uma abertura. Ela ordena que todas as naves avancem pelo centro da formação pirata, enquanto os mechas continuam lutando entre si. Durante a batalha, os canhões de plasma de Liam ficam sem munição e um dos cavaleiros piratas de alta patente o ataca. Liam se anima com a possibilidade de um inimigo mais resistente e parte para o duelo de espadas. O cavaleiro pirata é habilidoso e, impressionado com a técnica de Liam, pergunta em que escola ele treinou. Liam responde que seguiu o caminho do Flash, o melhor estilo de espada do mundo. Mas o cavaleiro ri, dizendo nunca ter ouvido falar desse nome em toda sua carreira e chama o estilo de falso. Liam, ofendido, imediatamente utiliza seu golpe supremo e o mata. Logo se arrepende, pois se continuar matando todos com um golpe só, ninguém restará para contar como o caminho do Flash é incrível. Nesse momento, mais cavaleiros piratas o cercam, zombando de sua origem nobre e pobre. Liam odeia ser chamado de falido e solta novamente seu golpe supremo, matando todos. Ele continua repetindo o ataque, derrubando dezenas de cavaleiros inimigos de uma vez. Contudo, sua armadura mecha avisa que seu braço direito está danificado devido ao uso excessivo da técnica. Ele percebe que o equipamento não está aguentando o ritmo do combate, mas não há tempo para descanso. Mais cavaleiros inimigos aparecem e o cercam. Sem escudos, Liam acaba encurralado, e suas tropas também começam a recuar. A magia calcula que agora as chances de vitória caíram para apenas 1%. Mesmo assim, Liam continua lutando com tudo que tem. Porém, não é o suficiente, e ele está prestes a ser derrotado quando, de repente, reforços chegam e os cavaleiros inimigos atrás dele são destruídos por um único ataque. Liam se pergunta quem teria se juntado à batalha. Quando a poeira baixa, ele vê a princesa Cristina em sua armadura mecanizada. Apesar de sua reabilitação ainda não estar completa, ela quer retribuir a dívida que tem com Liam. E trouxe com ela toda a sua unidade de elite, que logo entra no campo de batalha. Cristina ordena que ataquem os inimigos, e seus soldados destroem cavaleiros e até naves piratas. Por trás do rosto belo da princesa se revela uma guerreira insana, que sente prazer em exterminar piratas. Liam fica impressionado com as habilidades dela, mas não gosta de dividir os holofotes. Então, ativa seu Rocket Punch que, em vez de dispará-lo, conecta o braço à sua armadura, substituindo o braço danificado. Ele localiza um pedaço de nave flutuando e usa seu laser para transformá-lo em uma espada gigante. Com o novo braço e a espada imensa, lança uma versão ainda mais poderosa de seu golpe supremo, destruindo cavaleiros mecanizados e naves inteiras. Esse único ataque desfaz a formação pirata e provoca medo generalizado entre os inimigos. A magia calcula que, com isso, as chances de vitória subiram para 83%. Ela ordena que a frota foque em um lado específico da frota inimiga. Enquanto isso, Liam se livra do braço mecânico de uso único, invoca outra espada e parte em direção à nave principal de Gol, decidido a capturá-lo e tornar seu nome conhecido por toda a galáxia. Ele continua avançando, eliminando cavaleiros piratas com facilidade, dizendo que é fácil ganhar um dinheiro extra coletando as recompensas de seus inimigos. Cristina, agora completamente obcecada por ele, jura adorá-lo com corpo e alma todos os dias. Porém, no instante em que é atacada por cavaleiros piratas, sua personalidade muda completamente e ela se torna uma psicopata sanguinária. Liam sequer presta atenção nela, pois está focado em esmagar os piratas e obter alguma forma de vingança contra aqueles que arruinaram sua vida passada.
Nesse momento, a magia o alerta de que uma nova leva de cavaleiros inimigos se aproxima por cima, e Liam voa em direção a ele sem hesitar. Os piratas disparam mísseis contra Liam, mas ele ativa a barreira que aprendeu durante o árduo treinamento com Yasuo e consegue bloquear todos os ataques. Enquanto continua a destruir a frota inimiga, os oficiais do exército sob seu comando se sentem inspirados. Refletem que, se Liam não tivesse nascido nobre, seria apenas um adolescente comum neste momento. Ele nasceu numa família nobre pobre, cheia de dívidas, em um lugar esquecido pelo mundo, e ainda foi abandonado pelos pais. Mesmo assim, lutou para crescer e melhorar sua situação. Os soldados, que haviam sido afastados do exército imperial por denunciarem a corrupção, veem isso agora como uma bênção disfarçada, pois tiveram a sorte de servir sob o comando de um líder tão capaz. Eles ficam emocionados, pois nunca haviam visto um nobre arriscar a vida na linha de frente para proteger seu povo em vez de se esconder em segurança. Enquanto isso, Liam se aproxima da nave principal dos piratas, mas, ao tentar atacá-la, as naves de suporte ativam escudos e bloqueiam seus disparos. Ele também não consegue se teletransportar para o outro lado da barreira, pois os piratas estão usando um dispositivo de interferência. Frustrado, Liam é salvo por Amagi, que decide intervir. Ela ordena que toda a frota avance a toda velocidade e concentre o fogo contra os escudos inimigos para destruí-los. Os oficiais transmitem a ordem, e assim que as naves alcançam a distância ideal, todas disparam. Os escudos se rompem, e antes que possam ser regenerados, a nave capitânia dispara outro feixe de energia, destruindo as naves responsáveis pela barreira. Isso abre uma brecha, e Liam rapidamente avança para aproveitá-la. O capitão pirata Gol tenta organizar a defesa, mas os soldados de Liam e Cristina também entram na luta. Quando os piratas conseguem restabelecer os escudos, já é tarde, Liam passou por eles e começa a dizimar os inimigos deste lado também. Gol fica chocado ao ver alguém dominando suas tropas usando um modelo antigo de mecha. A raiva aumenta ao descobrir que é o mesmo mecha envolvido no saque de seu planeta do tesouro. Nesse momento, seu assistente avisa que o restante das forças de Liam está se aproximando e que seus mechas estão sendo superados. Ao ser questionado sobre o que fazer, Gol admite que não vale a pena arriscar a vida apenas por orgulho, apesar de odiar a ideia de ser subestimado. Ele ordena a evacuação imediata, mas diz para o assistente informar apenas os oficiais de alto escalão, deixando o resto da tripulação para servir de isca. Em seguida, Gol ordena que todas as suas naves atirem nos cavaleiros inimigos sem se preocupar com fogo amigo, quer que destruam os inimigos, mesmo que atinjam os próprios aliados. Liam, porém, desvia de todos os ataques e se aproxima da nave principal de Gol. O pirata ordena ao assistente que inicie a fuga via teletransporte, mas, antes que consiga, Liam já está na nave. Liam invoca seu canhão de plasma e destrói a nave. Gol tenta escapar pelas cápsulas de emergência, mas parte do teto em chamas desaba, impedindo Liam atire em qualquer um que tente fugir, determinado a mostrar aos piratas com quem estão lidando. Logo, suas tropas chegam para apoiá-lo, e Liam ordena que entre na nave para terminar o trabalho e capturar o líder. O capitão alerta que os piratas podem explodir a nave, mas Liam acha improvável. Para garantir que isso não aconteça, dispara vários punhos foguete que arrancam os cabos principais da nave, tornando-a inútil. Com isso feito, ele sai do mesh e lidera seus soldados dentro da nave pirata. Ao vasculhar os corredores, Liam nota alguns piratas escondidos atrás de uma porta, e seus soldados atiram imediatamente. Eles conseguem abater os inimigos, que usavam trajes especiais de combate invisíveis aos sensores, o que indica que Gol tinha muitos recursos que em breve seriam de Liam. Continuando a exploração, o grupo encontra um esquadrão mercenário inimigo. O líder do grupo diz que costumavam servir nobres e que Liam não teria chance contra eles. Com tranquilidade, Liam caminha até eles, e de repente, os soldados inimigos são fatiados, sem que ninguém veja Liam sequer desembainhar a espada. Seus soldados o seguem com admiração e derrotam todos os inimigos pelo caminho até a sala de comando. Lá, derrubam todos os oficiais principais, e o assistente de Gol se rende, alegando ter sido apenas um peão. Ele diz que pode levar Liam até a sala do tesouro, embora não saiba como abrir o cofre, na esperança de negociar sua vida. Liam se interessa e ordena que ninguém atire no assistente, que começa a bajulá-lo, dizendo querer servir a um nobre tão grandioso. No entanto, no momento seguinte, sua cabeça rola pelo chão. Enquanto tudo isso acontece, o guia observa à distância, perplexo. Nunca imaginou que Liam tivesse qualquer chance contra os piratas. Agora está preocupado, pois se Liam vencer e sentir gratidão por ele, isso poderia destruí-lo. Para evitar esse destino, o guia decide quebrar suas próprias regras e intervir diretamente no mundo. Ele concede uma habilidade especial a Gol, na esperança de reverter a situação.
Enquanto isso, Gol está em fuga, completamente aterrorizado com a fúria de Liam. Gol sabia que não adiantava se render. Mesmo à beira da morte, ele se recusava a trocar seu tesouro pela própria vida. De repente, o poder do guia o encontra e o invade antes mesmo que ele possa entender o que está acontecendo. O guia aparece atrás dele, dizendo que aquela era sua última chance de se vingar de Liam e sobreviver, e Gol aceita sem hesitar. Uma força intensa e nova coragem crescem dentro dele, e então ele se transforma em um monstro. O guia observa satisfeito, convencido de que, nessa forma, Liam não seria capaz nem de arranhar a pele de Gol. Cansado após compartilhar seu poder com o pirata, o guia decide descansar e abre um portal para sua dimensão. Ao atravessar a porta, uma esfera de luz flutua para fora sem ser notada e toma a forma de um cão dourado. Enquanto isso, Liam e seus soldados continuam abatendo piratas, até que ele para subitamente ao avistar o cachorro dourado antes que ele desapareça. Os soldados dizem que não há nenhum ser vivo por perto, mas Liam se lembra com nostalgia de seu cão de estimação da vida passada, um dos poucos amigos que nunca o traiu. Tocando por esse sentimento, ele resolve seguir o caminho por onde viu o cachorro. No trajeto, encontra um cubo dourado deixado por Gol e, sem pensar duas vezes, decide adicioná-lo ao seu tesouro. Enquanto discursa para seus soldados sobre o porquê do ouro ser o melhor dos metais, ele vê novamente o cachorro correndo e o segue instintivamente. Chega a um beco sem saída, mas seu instinto o avisa que algo está errado. Ele ordena que seus homens atirem na parede, que se desfaz, revelando uma sala secreta cheia de antiguidades. Os soldados se empolgam, mas Liam acredita que a maioria é falsa. Contudo, uma espada chama sua atenção. Após alguns movimentos de teste, decide usá-la. Nesse momento, uma mensagem de emergência chega. Seus soldados encontraram um monstro sobrenatural, mais resistente que o Superman de James Gunn. Gol, agora monstruoso, massacra os soldados mesmo sob fogo pesado e lança foguetes. Ele exige que tragam Liam até ele, para poder matá-lo com as próprias mãos. Os soldados dizem a Liam que fuja da nave imediatamente, mas Gol decide torturá-los até que revelem onde está o garoto. Porém, Liam chega naquele instante e o ataca por trás. Os ataques não surtem efeito, e o próprio Liam admite que Gol é mais duro que ele às 6 da manhã. Mas, ao desembainhar a nova espada da sala do tesouro, ele consegue cortar a mão de Gol com um único golpe limpo. Gol o chama de ladrão por usar sua espada, mas Liam responde friamente que agora tudo pertence a ele. Decidido a vingar seus soldados caídos, Liam decepa o segundo braço de Gol. No entanto, com o poder do guia, o pirata regenera os braços transformando-os em tentáculos, que ele usa para atacar Liam, sem sucesso, pois o jovem os corta facilmente. Impressionado com sua nova arma, Liam avança. Os soldados se reagrupam ao redor dele para protegê-lo. Gol percebe que Liam é seu inimigo principal e, desesperado, tenta mais uma vez alcançá-lo, apenas para ser mutilado novamente. Sem acreditar no que vê, Gol é dominado pelo medo e implora por sua vida, prometendo dar todo o seu tesouro. Mas Liam pisa nele e diz friamente que já é dono de tudo aquilo, e que agora Gol só pode se tornar mais uma conquista em sua trajetória. Ele declara que o entregará ao exército imperial para coletar a recompensa, fazendo Gol entrar em pânico. O pirata então oferece seu tesouro secreto, dizendo que vale mais do que a própria recompensa. Liam apenas responde que ele pode contar isso aos interrogadores do Império. Gol se desespera e tenta um último ataque, mas Liam mais uma vez desvia com facilidade e decepa a perna do inimigo, deixando-o imóvel no chão. O pirata urina nas calças e continua implorando por sua vida, mas Liam já havia decidido entregá-lo vivo. No entanto, o capitão de sua tropa o adverte, levar Gol com vida seria arriscado demais, pois o monstro já havia matado muitos dos seus. Liam retruca que a recompensa é maior se capturar o pirata vivo, mas o capitão informa que, para criminosos como Gol, a recompensa é a mesma, esteja ele morto ou vivo. Essa é a notícia que Liam queria ouvir. Sem hesitação, ele termina a vida de Gol. Liam retorna à sua nave, ainda insatisfeito, pois esperava uma luta mais intensa. Deixa o restante da operação com o general e decide comemorar sua vitória ao lado de Amagi.